Muito boa tarde, vamos começar com um pequenino atraso. Quero dizer que é com muita honra que estou aqui, a convite do meu colega Silva Matos, também já jubilado, tal como eu, já entrou na fase final da juventude, não é? Não parecemos, não. Estamos prontos para outro. E é aqui com um elenco de pessoas que eu entendi que podem dar um contributo muito válido para esta temática. Tem aqui a arquiteta Ana Barroco. A arquiteta Ana Barroco, já trabalhamos há muitos anos, talvez 20, 30 anos, em conjunto nestes planos. Trabalhamos em conjunto com 4 ilhas dos Açores, poucos Açores, e agora mais recentemente com o do Porto Santo, programa normalmente já está aprovado, e o da Madeira, que está numa fase muito terminal, mas por questões eleitorais, que só vai ser publicado em novembro ou dezembro, no final deste ano. Para além disso, a própria arquiteta esteve envolvida, salvo erro, no POC da região centro, não é? Antigo POC, depois vamos ver a distinção POC e POC, é como os ingleses, os chipos e aquelas batatas fritas e o barato e o cordeiro e o navio, é tudo chips, não é? Mas aqui também... E condutores agora? E condutores, os chips condutores é mais um aqui. Nós aqui também temos o POC, que é um plano, depois temos o POC, que é um programa, que é muito diferente em termos jurídicos. Ora bem, portanto, a arquiteta tem uma grande experiência, e depois muitos outros planos, esses nunca entrei, Albufeiras e por aí fora, e PDMs, planos municipais. Depois a doutora Fátima Alves, mas que andou aqui por esta casa e foi orientada por mim, mesmo no doutoramento, portanto é quase engenheira, por afinidade, que é da Universidade de Aveiro, é professora da Universidade de Aveiro. Em todo o caso, como teve uma experiência política, ou semi-política, ou de gestão pública, isto é, foi agora durante 4 anos diretora dos portos de Aveiro e Figueira da Foz, gostava que ela falasse alguma coisa desta interação que nunca foi assim muito pacífica entre esta questão das zonas costeiras e os portos. E o professor Carlos Coelho, também da Universidade de Aveiro, que também foi meu estudante de doutoramento e que também tem trabalhado particularmente em relação à região centro, mais numa ótica daquilo que é engenharia, que é muito, desde modelação até estruturas de defesa costeira, etc. Portanto, também tem uma pessoa muito experiente, não só em relação a planos, mas outros tipos de intervenções, particularmente na região centro, a sua área de intervenção é mais na região centro. Portanto, vamos cada um fazer uma intervenção. Eu pedi a cada um para não exceder 10 minutos, mais ou menos. Eu não vi as apresentações, só vi aqui rapidamente a arquiteta, que só tem 3 ou 4 slides, mas eu tenho 10. Mas eu vou passá-los a correr, e é mais na perspectiva se não há uma gravação de sessão, nomeadamente se alguém estiver depois interessado com mais pormenor. Portanto, eu vou passar isto de uma forma... os meus 10 slides são muito rápidos, e é só mais para introduzir. Julgo que não é preciso, são temas muito atuais, aliás, foram agora a ver a comunicação social, há 2 dias, 3 dias, 4 dias, com o FIR, não só, de vez em quando, isto é por modas, não? Nós andamos nisto há muitos anos, mas depois há pessoas que, em termos de modas, de vez em quando pegam nestes assuntos, como se fossem novos, e às vezes o que me choca dizer, isso há 20 anos, 30 anos, 40 anos já discutíamos isso. Mas pronto, rapidamente, então... Tem aqui um apontador, professor. Ordenamento de zonas costeiras, portanto, é disso que estamos a falar. Se calhar, não, um bocadinho. Mas não cortamos a imagem, não? Bem, é evidente que nós estamos aqui, portanto, num encontro que tem a ver sobre políticas públicas, e neste caso, zonas costeiras, nós precisamos de políticas públicas específicas e também todas as políticas públicas responsáveis. De facto, precisamos de uma estratégia, depois com programas, medidas, etc. E uma das questões que vamos falar é nesta questão de ser adaptativo, que aliás foi o tema da tese da arquiteta Sofia, e continua no pós-doutoramento, que é uma questão que, quanto a nós, ainda está em falta. E depois vamos essencialmente falar dos programas, POC. Portanto, só com o nome. Programas e não planos, porque houve uma mudança muito grande. Retomando um dos slides, ou 2 slides ou 3, da minha última aula, que foi 29 de maio, foi há anos, mais ou menos, foi em outubro, talvez 1 de outubro, última aula, há aqui uma série de desafios que eu continuo a apontar. Muitos, quase todos já são desafios que eu ando a apontar há 10 ou 20 anos, continuam a ser desafios. Outros são novos.
Portanto, há certas questões que há 20, 30 anos não falámos. Esta questão de interação entre diversas áreas disciplinares, grupos sociais em conflito, há conflitos legítimos, não tão legítimos, mas a questão da previsão, ferramentas de previsão, projeto de previsão, e aqui os engenheiros civis, através da modulação, têm tido um papel muito importante, e nesta casa, a questão dos cenários, que é uma questão que ainda está em aberto. Nós muitas vezes estamos a trabalhar com cenários e não estamos a trabalhar com cenários ainda. A questão dos riscos, a questão do planeamento estratégico, a avaliação custo-benefício, custo-eficácia, parece uma coisa intuitiva e simples e que deve ser, mas é muito complicado. Nós não temos aqui um mercado a funcionar nas praias nem nos sistemas naturais. A questão de medidas preventivas, mas também curativas. Os problemas já são tão graves e prolongam-se ao longo de muitos anos que já não vai só com prevenção. A questão de gestão do domínio hídrico, que é algo que devia ser sagrado, e deve ser, e que, inclusive, no âmbito destes planos, tem um regulamento próprio que obriga todos, privados e públicos, em geral, privados e instituições públicas, a visão perspectiva, o controle da fiscalidade, o respeito pelas paisagens, a regularização de sistemas, a questão dos espaços edificados, o conhecimento. Ora bem, a estratégia que nós temos é esta, também foi elaborada com a minha coordenação, com a participação muito importante da arquiteta Ana Barroca, há uns anos atrás, e todos os colegas. Essa estratégia já deve ter sido vista. Nós, próprios autores, dissemos que ao fim de 10 anos, no máximo, devemos rever esta estratégia, que dizem que não é preciso, eu não acredito muito nisso, mas pronto, é esta a estratégia que temos que seguir, mas estão sempre a surgir novos instrumentos. Eu digo, nós estamos nesta área, nós próprios às vezes ficamos confusos. Quando, há pouco tempo, há 2 anos, 3 anos, tivemos que analisar, sob a coordenação do professor Paulo Pio nesta casa, o plano de infraestruturas até 2030, nessa altura falava-se muito pouco no PRR, era o plano de infraestruturas. Eu tive com esta componente ambiental, com a parte costeira, que tem vários programas. O investimento previsto era 720 milhões de euros. Nós dissemos que isto era insuficiente, depois foi aumentado para 800 milhões de euros. Mas, de vez em quando, pergunto como é que é isto, este plano de infraestruturas. Isto é só infraestruturas, não tem a ver com outras questões que fazem parte do PRR. Não percebo muito bem como é que está isso. Em todo caso, já nessa altura, nós tivemos que verificar a conformidade deste programa nacional, programa, 10 anos, embora isto já foi em 2021 ou 2022, já não recordo bem, já não seriam bem 10 anos, com o Programa Nacional das Políticas de Desenvolvimento do Território, PNPOT, com a estratégia que eu referi há bocado, depois com a estratégia para a adaptação das alterações climáticas, depois com os POCs, depois com os planos de ação litoral, planos de região geográfica e agora com uma série de planos que têm acontecido. Eu tenho sido muito crítico isto do Conselho Superior aos Públicos, isso é sucesso, não faz mal, que é agora o plano de gestão de discriminações, ou o plano de secas, ou o plano de eficiência hídrica, ou o plano disto, ou o plano daquilo, ou o plano daquilo. Eu próprio já me perco no meio daquilo tudo. E tenho dito muitas vezes, nós ou integramos tudo isto nos planos de gestão de região geográfica, ou então estamos perdidos, é planos atrás de planos. Bem, em todo o caso, isto é só para vos dar uma ideia que há aqui alguma complexidade em termos de enquadramento. Bem, desafios. A primeira que está aqui é esta questão. Planeamento e gestão adaptativos. Embora os POCs dizem que já são adaptativos, não são, quanto a nós. Embora sei que é uma questão, um desafio muito grande. Não são. Porquê? Variabilidade natural. Variabilidade. Alterações e já mudanças. Isto é, não é nem tudo é alterações climáticas, ao contrário que fazem crer, porque muitas das questões de agora que dizem são alterações climáticas, já há 40 anos ou mais nós andávamos a debater estas questões, mas está tudo em mudança, está tudo em mudança. E, portanto, como está tudo em mudança, induzida por nós a nível local ou a nível planetário, é desta questão. Depois temos ações naturais, ambientes naturais, sociais e depois ecossistemas sociais, culturais, económicos e institucionais que são complicados. Ora bem, a incerteza é a única certeza que nós temos, pelo menos neste momento, no fim destes anos todos é essa. Evitar crises, estratégias, percepção de risco, a percepção destes riscos do ponto de vista científico, posso dizer que é totalmente diferente do público
e do institucional. E mesmo a nível do público em geral, tudo depende se eu tenho a casa, se não tenho a casa, se conheço bem a praia, se não conheço bem a praia, se vivo junto do mar, se não vivo junto do mar, se só vou para a praia no verão e, portanto, desconheço o que é que se passa no inverno. Bem, esta questão da percepção dos riscos é uma questão em aberto. Depois a questão da governança, e tem aqui uma série de chavões que devem ser, digamos, comuns a outras políticas públicas. Coerência de políticas e mais desafios para a governação das zonas costeiras, e aqui eu queria chamar a atenção é sempre a necessidade de, primeiro, há uma necessidade de situações. Eu posso ir à Austrália, eu posso ir ao Dubai e ver coisas mirabolantes e mirabolosas, e as coisas não são iguais. A realidade, quer a nível atual, quer socioeconómico, é muito diferente de país para país. Mas temos que aproveitar, aprender com os erros e com os sucessos. E depois ter a ciência, uma base científica sempre por trás. Se forem agora ao site da Agência Portuguesa do Ambiente, isto foi hoje que eu colei, não vou ler aqui tudo, mas, portanto, houve uma mudança muito grande de paradigma. Eu só vos quero mostrar o que está aqui, é o último slide, que é o seguinte. Neste momento, e ao contrário que existia nos POCs, planos de desenvolvimento da área costeira, em que havia 8 ou 9 ou 10, já não recordo bem, já não falando das ilhas, que é outra das coisas que me choca, a nível nacional, é evidente que a Agência Portuguesa do Ambiente e o Ministério do Ambiente praticamente não tem influência nenhuma na Madeira, nos Açores, pois há secretarias regionais do ambiente. Mas, em todo caso, é nunca ter aqui uma visão do que se passa a nível do país. Estou farto de dizer isso. Ou para o continente, ou para a Madeira, nos Açores. Para o continente, essa situação, neste momento, é esta. Regiões geográficas. Portanto, fundiram alguns dos POCs, planos de desenvolvimento da área costeira, e agora temos praticamente uma região geográfica, a não ser o Algarve. Tem um estatuto especial. Então, temos o norte, o centro, Tejo e oeste, Alentejo e depois dois para o Algarve. Por acaso são os mais atrasados de todos. Ora bem, e tem ali as datas de publicação. E agora começa a haver aqui alguma discrepância. Região centro foi publicado em 2017, portanto já vão quase 6 anos. Foi uma fase de transição dos POCs para os POCs, vamos já ver qual é a principal diferença. E depois o Regulamento de Gestão do Domínio Hídrico, que é uma faixa aproximadamente de 50 metros, pode ser um bocadinho maior, pode ser menor, pode ser um bocado. Nas regiões autónomas não é. Se houver uma estrada municipal ou regional, é até essa estrada, significa que em alguns casos não há domínio hídrico, está em cima do mar. Portanto, são as tais especificidades. Reparem, um de 2017, o do centro, depois o de Tejo e Oeste 2019, o do Norte foi 2021, o Alentejo de 2022 e os Algarves nesta inovação. Ora bem, eu só queria chamar a atenção ao seguinte: toda esta passagem do POC para o POC teve a ver com aquela legislação de 2014. Isto é, passou quase uma década. E não está completo isto. Falta o Algarve, e mesmo no Norte, podem ver, o Regulamento de Gestão do Domínio não está aprovado. Entrou em discussão pública há poucos dias. Se for a plataforma participa, onde são submetidos todos os documentos que têm a ver com a análise de impacto ambiental, avaliações ambientais, estratégicas, etc., tem lá. E não fui ver, sei que já começou a grande polémica a nível de comunicação social, que tem a ver com a questão das demolições, afinal vão ser demolidas não sei quantas construções em Alfir, no São, afinal o edifício transparente e o Augusto Nobre vai abaixo, não vai abaixo, as coisas não estão nada claras, mas eu também não fui ver a última versão. Portanto, o regulamento de gestão só temos 2 em vigor. Isto já passou quase 10 anos sobre esta alteração. E qual foi a alteração? Depois, alguns professores, nomeadamente arquitetos, têm muito conhecimento sobre esta questão. A principal alteração é a seguinte: tem a ver com a lei dos solos, o uso dos solos. Isto é, os POCs, os programas de desenvolvimento da área costeira, não se metem neste momento nas questões de edificabilidade em termos de autoriza, não autoriza, vai demolir, não vai demolir. Isso é exclusiva competência dos instrumentos municipais de ordenamento. Planos diretores municipais de ordenamento, planos de organização, planos de programa. O que os POCs fazem, isto é uma questão difícil, porque temos agora, nos últimos tempos, destacado muito isso, principalmente na Madeira, os planos, tirando o domínio hídrico, e é por isso que os regulamentos são publicados e não estão ainda publicados, tirando a faixa do domínio hídrico, os planos não têm que, os programas não têm que dizer se vamos demolir ou se não vamos demolir. Se puderem construir, se não podem construir. Os programas, de uma forma assim um bocado sintética, têm que definir zonas de risco. E as zonas de risco não dependem do Sr. Presidente da Câmara, não dependem, são definidas cientificamente com as limitações
que a componente científica tem, são zonas de risco que estão definidas. Tem a ver com estatutos de proteção natural. Já existem parques naturais, eles são limitados, às vezes até estatutos próprios, tudo bem. Se não existem, pode haver uma proposta. E tem a ver com questões de atividades económicas, com os portos e não só, turismo. Onde houver atividades económicas e turismo, etc., incluindo turismo, eventos povos têm que salientar e têm que valorizar essas atividades, assim como a agricultura, etc., pescas. Ora bem, isso foi uma mudança muito grande em relação ao passado. No passado, os povos propunham demolições. Isto é para demolir, isto é para demolir, isto é para demolir, isto é para demolir. Aqui não podem construir, aqui podem construir até... Isso acabou. É evidente que os planos municipais de ordenamento têm que incorporar estas preocupações de risco, de proteção de valores naturais e valores económicos. E aí, a questão que podemos fazer, os planos diretores municipais podem dizer, não, pode construir à vontade, se há risco, não faz mal. Ou então podem dizer, não pode construir. Ou então podem dizer, pode construir, mas tem que fazer estas defesas, ou aquelas defesas, ou tem que proteger estas arreias. Isso é uma grande mudança e tem dado alguma confusão e, julgo que do ponto de vista jurídico, vai introduzir muito mais confusão. Pronto, da minha parte já falei, já ultrapassei os 10 minutos e, portanto, passo a palavra agora à arquiteta Ana Paula. Obrigada. Vou começar. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, professor, muito obrigada pelo convite que foi dirigido. Como o professor já disse, nós trabalhamos há muitos anos juntos e, portanto, já fizemos e realizámos diversos desafios na Horta Costeira. Quando o professor me desafiou para eu estar aqui hoje, eu fiz uma espécie de uma análise da perspectiva do que tem sido ao longo dos anos o meu envolvimento nestas áreas de desenvolvimento dos custos. E, na verdade, o processo é longo. Nós temos legislação sobre o ordenamento das zonas costeiras, precisamente há 30 anos. Portanto, o primeiro diploma que surge e que fala da Horta Costeira, da necessidade de ordenar a Horta Costeira, é precisamente de 93. É o primeiro instrumento e no fundo, ele traduz a passagem da gestão das zonas costeiras para os portos, das infraestruturas portuárias, e passa para o Ministério do Ambiente, nomeadamente para a INAC, e aí começa a haver uma preocupação em torno da Horta Costeira, que não se prende diretamente, não é que os portos não se preocupam com as infraestruturas, não é verdade, mas que de facto há perceber o horizonte e a importância da Horta Costeira sob o ponto de vista da sustentabilidade e como um espaço vital para o território nacional. E, portanto, em 93 surgem as primeiras orientações relativamente ao ordenamento da Horta Costeira e os planos, antes de serem POCs, e POCs são planos setoriais. Portanto, em 93 é dito que a Horta Costeira é um plano setorial e depois, de facto, com a evolução da legislação que foi muito rapidamente passaram a planos especiais de ordenamento. E, portanto, planos setoriais e especiais, e agora há programas, no fundo, eles têm sempre uma preocupação latente. Estamos num espaço que é um espaço de tensão natural, porque ele é muito rico sob o ponto de vista dos recursos, muito rico sob o ponto de vista dos conflitos e da procura de usos múltiplos. E, portanto, naturalmente, é um espaço onde existem sempre tensões e interesses múltiplos e que é preciso e muito vulnerável a associar a esta interface terra-mar é extremamente vulnerável. E, portanto, a gestão das zonas costeiras e o ordenamento do espaço marítimo são hoje dimensões novas, que no fundo, têm uma correlação direta com a Horta Costeira e, nestes 30 anos, de facto, assiste-se a uma progressão não só dos temas das áreas que se abordam, mas da complexidade também do que se trata nos respectivos instrumentos. E, portanto, isto é, de facto, é um momento muito engraçado, porque há 30 anos começámos a discutir efetivamente o que é o ordenamento ou o que é que deve ser o ordenamento do litoral português. Se olharmos bem, nestes 30 anos, nós tivemos a oportunidade de fazer planos de ordenamento da costeira, para todo o território nacional. De facto, a região autónoma da Madeira é aquela que estava mais aprovada, mas neste momento já recuperou, tem mais 2 programas concluídos, um aprovado e outro em via de aprovação. Depois fizemos estratégias bastante integradas nas costeiras que o professor já falou, que tratava esta interface terra-mar de uma maneira especial, num território mais abrangente. Depois começámos a fazer um conjunto de instrumentos de gestão territorial com incidência na zona terrestre. Hoje temos, de facto, uma panóplia enorme de instrumentos, que às vezes até é difícil ler. Os planos nacionais de ordenamento territorial, os planos setoriais, os planos regionais, os planos municipais, enfim, um conjunto de instrumentos diversos. E depois temos já no espaço marítimo o plano de ordenamento do espaço marítimo, que é uma dimensão nova, que os novos programas já estão a abraçar e já estão a fazer uma interface, portanto, também as preocupações que
e isto é muito explícito, quer no programa do Porto Santo, quer na Ilha da Madeira, que no fundo são novos usos que têm surgido. Estes planos ou estes programas especiais de ordenamento do território, eles têm de ser sempre vistos numa perspectiva subletiva. Portanto, eles nascem porque se reconhece que o bem público que domina, que é o domínio hídrico, estamos a falar do mar e das margens, precisava de facto de uma legislação específica de regulação dessa utilização. Isso coletivamente é que se regulou durante os primeiros, na abordagem dos primeiros POCs, também a zona terrestre. E porquê? Isto é importante salientar. Porquê que os primeiros POCs tinham tanto regime regulamentário, de regulamentação para as zonas terrestres? Porque, de facto, quando os primeiros POCs surgiram no continente, havia municípios que não tinham nenhum instrumento em vigor, nenhum plano diretor municipal, nenhum PU, nenhum plano pormenor. Portanto, eram territórios que não tinham nenhum regulamento vigente. E, portanto, eles, nessa altura, no fundo, acabaram por criar muitos regimes transitórios com regras, claramente, hoje já nos da nova legislação da competência extinta dos planos municipais do ordenamento do território, mas que na altura fazia sentido porque eram territórios onde não havia nenhuma regra de vigor para o mesmo. E, portanto, isto não sempre é verdade, mas é verdade em muitos outros municípios. De qualquer maneira, independentemente da própria tipologia do instrumento, eles têm sempre um objetivo que é a salvaguarda de objetivos que se consideram primordiais de interesse nacional, com incidência territorial bastante limitada, e, no fundo, estabelecem os tais regimes de salvaguarda e de minimização de riscos. Sempre tiveram essa preocupação, sendo que, ao longo dos anos, obviamente que foram adotando formas e normativos distintos, consoante o enquadramento legal, mas, no fundo, eles sempre tiveram essa preocupação, a sustentabilidade do território, o reconhecimento que ele tem características muito especiais, que é extremamente vulnerável, mas que também é extremamente atrativo e competitivo e de convergência e também de grandes conflitos de usos. Pronto, portanto, aqui, se nós virmos, de facto, hoje temos um território todo coberto com estes instrumentos, muitos deles já de segunda geração, portanto já são os tais programas, como o professor também já referiu, e em estados distintos. E depois temos aqui um conjunto, ao longo destes anos também se foram estabilizando um conjunto de conceitos, o que é a ordem costeira, o que é a zona costeira, qual é a interface, como é que se articulam os diferentes instrumentos, e nós fomos, ao longo dos anos, tendo de ser mais ativos ou menos ativos ao nível do próprio planeamento e também depois ao nível da execução, porque nos POCs depois fizemos planos de ação, todos se recordam com certeza os polos e também alguns polos com incidência no litoral, e houve um conjunto, o professor também já referiu, tanto de avaliações antes de se lançarem as segundas gerações dos próprios programas. E, portanto, nós temos tido um ritmo diferente para o litoral. E é impressionante, porque se olharmos para aquilo que eram as problemáticas e as grandes discussões há 20 anos atrás, muitas das questões continuam em cima da mesa. E a questão das demolições, as opções do ponto de vista da intervenção na orla costeira. Ninguém discute que os portos são extremamente importantes, claro que são, mas há sempre um recuo e um avanço relativamente a tipo de intervenção, o que é que nós temos mesmo para o litoral, nomeadamente quando estamos perante um litoral que é muito vulnerável e tem taxas de recuo, de erosão enormes, e, portanto, tem havido aqui as discussões que hoje, às vezes acho que abro o jornal, depois vou a apontamentos e fiz isso agora quando abri apresentações dos anos 90, e de facto as preocupações no essencial são absolutamente idênticas, sendo que, obviamente, há problemáticas novas que não se relacionavam há 20 anos naturalmente. Pronto, a borda costeira, portanto, o que é que se pretende? Uma zona costeira harmoniosamente desenvolvida e sustentável, a tal estratégia que o professor também já referiu. Aliás, temos umas apresentações que colam muito sob o ponto de vista das preocupações. A questão de conseguirmos integrar, não é? Conseguimos ter um documento que integre, que tenha os tais que faça os interfaces e que consiga tirar os links entre os diferentes instrumentos. No fundo, o que se quer é fazer convergir para uma tal ordem costeira harmoniosa um conjunto de estratégias e quer setoriais, quer mais integradas, quer das diferentes áreas de intervenção do território. Portanto, o que se quer, no fundo, é ter um território que seja harmonioso, sustentável, com base numa abordagem sistemática de valorização dos seus recursos e valores identitários, suportada no conhecimento científico e gerida segundo um modelo que articula as associações, coordena políticas e instrumentos e assegura a participação dos diferentes atores e intervenientes. Portanto, este conceito de ordem costeira e de visão que se pretende para a ordem costeira é basicamente tal, depois de adquirir, no fundo, interesse e posicionamentos e variáveis diferentes ao longo dos anos. Os grandes desafios, dois também já eram no passado,
eu acho que tem muito a ver com aquilo que é a capacidade de criar fazer links, de mobilizar os stakeholders e assumir compromissos sob o ponto de vista daquilo que deve ser uma gestão integrada e a intervenção no litoral. Podemos fazer muitos instrumentos, muito interessantes nos diferentes documentos, mas de facto aqui o grande problema tem sido ao longo dos anos, nomeadamente em relação ao Orla Costeira, é o seu modelo de governação e de governança. Essa tem sido as chaves que ainda não se conseguiu de facto encontrar a solução, porque no fundo nós temos conseguido mobilizar de facto os diferentes conhecimentos, os diferentes stakeholders e depois criar um modelo que crie confiança, crie parcerias, que tenha obrigar uma monitorização. A questão dos riscos, que é uma questão hoje que integra todos os planos, todos os programas da Orla Costeira, o conhecimento tem evoluído imenso, mas também tem havido uma enorme perda de memória, porque há uns anos, quando se falava com os pescadores, eles tinham perfeitamente a noção de que determinadas parcelas do território não podiam ser ocupadas porque o mar levava, mas hoje temos outros stakeholders que chegam lá, não conhecem, de facto, no verão é maravilhoso, porque é começar a construir aqui uma casa. Portanto, há uma perda muitas vezes, de identidade e de conhecimento até empírico dos próprios locais, que é uma coisa extremamente importante. Portanto, esta questão de conseguir responder aos novos desafios de uma maneira integrada e numa perspectiva de longo prazo, que é isso que se faz no planeamento, é sempre um aspecto prospectivo, dificulta muito este exercício e, efetivamente, num momento em que há um conhecimento muito maior sobre o ponto de vista de determinados fenómenos, é preciso também encontrar instrumentos que, por um lado, deem alguma segurança e estabilidade ao próprio instrumento, porque senão não há investidores que façam um investimento e façam as apostas num grande grau de insegurança, mas, por outro lado, é preciso reconhecer que o conhecimento é imenso e, portanto, hoje, uma zona de risco que é identificada como risco, amanhã pode ser uma zona muito maior ou muito menor, não se vai evoluir o conhecimento daquela mesma área. Portanto, os desafios. Em primeiro lugar, eu acho que nós estamos num período com um grande problema de liderança, porque gerir e delirar e tomar opções em territórios com interesses tão diversos e tão conflituantes, naturalmente, porque é um espaço extremamente rico, exige que haja uma liderança firme de quem decide, conduz o processo. E eu acho que isso não é compaginável com estes prazos de que sai, depois estão há 50 anos à espera que torna a sair. Isto não garante aquilo que são as circunstâncias que seja para um instrumento que é extremamente importante. Portanto, a liderança garantindo os princípios gerais das políticas de desenvolvimento do território, estamos a falar das questões de sustentabilidade, equidade, segurança jurídica, etc. Um conjunto de princípios que estão perfeitamente definidos, bem como a graduação do interesse público. Quem lidera não se pode permitir de assumir estes papéis, tomar decisões e circular nas suas decisões. Portanto, é um aspecto que eu acho que é extremamente importante hoje em dia, é complexo, estamos num momento de planeamento e estamos em territórios que são, de facto, muito divergentes, mas que é extremamente importante. Depois, a articulação, integração e compromisso institucional e o envolvimento dos diferentes stakeholders no planeamento é extremamente importante. É complicado, não é fácil conseguir integrar os diversos stakeholders, pelos conflitos que significam, mas se nós não conseguimos fazer a construção daquilo que são soluções integradas e partilhadas, os documentos não saem do papel, são belos papéis, mas depois na prática, e quando eu digo stakeholders, vou falar dos municípios, etc. Portanto, as opções têm que ser partilhadas e têm que haver soluções integradas. Depois a questão da adaptação às abordagens aos problemas, contextos territoriais e novas problemáticas. Os territórios são diferentes, não há receitas. E isto também é extremamente importante. Um plano e uma solução para um determinado sítio com determinados objetivos, pode ser realizado para os mesmos objetivos no sítio de uma forma muito diversa. E, portanto, é preciso que haja, de facto, a capacidade de perceber que os territórios são diferentes e, portanto, uma solução que pode ser resultar muito bem num determinado território pode não ter a aplicação no território vizinho. Depois, a monitorização. É preciso fazer balanços, temos feito ao longo dos anos, mas eu acho que são poucos. É preciso fazer monitorização, adaptação, os balanços, perceber o que é que correu bem, o que é que não correu bem, o desenvolvimento de sistemas de informação, a sensibilização e a divulgação são aspectos fundamentais, precisamente até porque nós cada vez mais fazemos nestes programas, isso é muito evidente, que são opções face a uma monitorização. Portanto, ou seja, há um conjunto de indicadores e se efetivamente eles não estiverem a cumprir a sua missão, isso deve desencadear a própria revisão do instrumento. Isto obriga que, de facto, haja uma grande monitorização muito objetiva. E depois a questão, e é uma questão que de facto discutimos muito frequentemente, que é a estabilidade das opções testa aquilo que é a dinâmica, não é? Porque nós estamos num instrumento, somos um conjunto de opções,
E depois é preciso perceber que essas opções não se podem estar a mudar todos os dias, porque senão não é compaginável depois com investimentos, segurança, etc. Portanto, esta questão da estabilidade das opções versus a dinâmica, estamos a falar quer das dinâmicas naturais, quer as sociais, as económicas, dos instrumentos, do conhecimento e até do conhecimento empírico e das memórias. Portanto, tudo isto são desafios que estamos sempre a balancear de um lado e do outro e que não é fácil retratar. Estamos em territórios que, de facto, são territórios de extensão, porque têm, de facto, muito valor sobre todos os pontos de vista. E pronto, ficava para mim. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostava por agradecer também o convite para estar presente nesta sessão. É com gosto que volto a esta casa. Estou aqui, não foi propriamente neste edifício, nesta zona, foi aí na Rua dos Bragas, mas é sempre com gosto que volto a esta casa. Foi lançado o desafio para falar um pouco sobre a engenharia civil no ordenamento das zonas costeiras, portanto, para mostrar um pouco do trabalho que tenho desenvolvido e tentar adequá-lo à questão do ordenamento do território, referindo aqui de forma muito breve uma série de pontos, de forma a lançar a discussão que poderá acontecer posteriormente. Vou dar um breve enquadramento do problema da erosão costeira, que acaba por ser um grave problema que faz com que haja um conflito de usos e, portanto, toda a questão de dificuldade e complexidade do ordenamento costeiro. Depois, alguma discussão de soluções técnicas e soluções alternativas. A questão das análises custo-benefício, abordagens participativas, a questão da monitorização e outros instrumentos que se possa discutir, com umas conclusões no final, tudo de forma muito breve, mas já estou a ver muito alinhado com as duas intervenções anteriores. Portanto, como referi, a questão principal dos problemas das zonas costeiras acaba por resultar do déficit sedimentar, a falta de areia no sistema costeiro, muito do que se fez, por exemplo, nas bacias hidrográficas, e principalmente desde a década de 70, as estruturas de defesa costeira foram a opção para fixar a posição do linha de costa, defender, não sei se isto funciona, defender, projetado talvez não, defender através dos esporões, acumulando areia de um lado e protegendo a frente urbana, que se pretendia defender, ou com obras de longitudinalidade vezes ao longo de determinada extensão do território, também fixando a posição do linha de costa. Ora, este tipo de intervenção não introduz areia no sistema costeiro e, portanto, apenas transfere o problema de um local para o outro, como seria o local a defender, para um local que, à partida teria menos valor. Essa foi a opção durante vários anos, funcionou de acordo com os objetivos pretendidos. Mais recentemente tem-se optado por uma tendência crescente para a alimentação artificial de areia, no fundo ir ao encontro dos processos naturais, tentar replicar os processos naturais, reforçando a praia, as dunas ou até a deriva litoral. Portanto, podemos ver aqui várias formas de colocar areia na duna ou na praia ou mesmo na deriva. Ora, quer as soluções, quer as estruturas de defesa costeira, quer as alimentações artificiais de areia, têm vantagens e desvantagens. Infelizmente, não há soluções perfeitas e, portanto, geram a tal discussão técnica. E, por exemplo, ali do lado esquerdo tem 3 fotografias de obras longitudinais, todas elas do Conselho de Alvar, até acima, na zona de Juiz, onde se vê que a cota de coramento da estrutura já ultrapassa o nível da estrada. Em frente à Cortegaça, a estrutura tem um patamar intermédio e avançou sobre a praia, onde já não existe qualquer areal, e a de Furadouro acaba por ser um tabuleiro simples, que recorrentemente é galgado quando se conjugam marés vivas com alguma ondulação. Portanto, no inverno, quase a cada 15 dias, temos alguns galgamentos. E, portanto, todas elas têm algum objetivo, vantagens e desvantagens. Por exemplo, o facto de alterar a cota de coramento acaba por diminuir a atratividade daquele local, apesar de evitar os galgamentos, que é o objetivo principal. Da mesma maneira, em Cortegaça, o avanço com o patamar intermédio permite, não alterou a cota de coramento, permite alguma visibilidade, há algumas planadas com vista para o mar, não há areia nenhuma em frente à estrutura.
no Frador, como já disse, recorrentemente, galgamentos no inverno, mas acaba por ser uma zona de alguma atratividade durante o verão também, por ser dentro do Conselho, a praia que mais população oferece. Temos alimentações artificiais, por exemplo, colocar areia na zona submersa da praia, na barra submersa, vai aumentar a deriva. Já sabemos que a ondulação vai levar a areia mais para sul, no caso da costa oeste portuguesa, ao longo do tempo vai transportar aquela areia, portanto ela vai permanecer no local de intervenção durante um tempo limitado. Mas também há um processo de movimento de areias a nível transversal que vai trazer areia para a praia. Se colocarmos a areia na praia, temos que ter esse objetivo para aumentar a área de praia, por exemplo, além de reforçar ali o perfil, termos algum uso recreativo. A tendência natural é, pelos processos transversais, puxar a areia para a zona submersa. E, portanto, há aqui depois a questão da percepção social. Vamos fazer uma alimentação da praia, portanto, colocando areia na praia, rapidamente ela vai desaparecer aos olhos da população, vai aparecer uma intervenção falhada, porque a areia vai descer no perfil e depois vai ser naturalmente transportada para sul, no centro também as praias a sul. Se tocarmos na zona submersa, ao longo do tempo as pessoas devem ver que alguma da areia subiu e até houve ali um benefício. E, portanto, a percepção pode ser, está a melhorar, as coisas estão a correr bem nos últimos tempos. Portanto, se isto não for explicado, a interpretação da população pode ser um aspecto relevante na avaliação das intervenções. Portanto, questões, vantagens e desvantagens que aparecem em qualquer tipo de intervenção que se faça sobre o litoral. Já agora também referi a questão do custo. Se a areia está na zona de terra, é mais barato colocá-la provavelmente na praia ou na duna. Se for uma dragagem, areia proveniente de uma dragagem, provavelmente a operação mais fácil é transportá-la por via marítima e depositá-la na barra submersa. E, portanto, o local de posição também vai depender da proveniência da areia e dos custos que estão associados. Portanto, temos que ponderar tudo isto quando estamos a discutir determinado tipo de intervenção sobre o litoral. Outras soluções alternativas podem surgir, e refiro aqui duas que tive lido recentemente em estudos. Portanto, a questão da transposição de areias, normalmente, havendo deriva litoral que porta areia de norte para sul, quando temos uma barreira e as estruturas portuárias acabam por interferir com esta dinâmica natural, acumula-se areia do lado norte e essa areia que acumula do lado norte vai fazer falta do lado sul das zonas portuárias. Isso é muito evidente no Porto de Aveiro, com a praia de São Jacinto grande, uma grande dimensão, mas depois, quando deve-se cimentar no bairro, no canal, no Pagueiro, por ali fora. Na zona da Figueira a mesma coisa, o Porto da Figueira, portanto a Praia da Figueira com uma extensão enorme, e depois toda a zona a sul, Alvargala, Costa de Lavos, Poderosa, com graves problemas. Se conseguíssemos duplicar o sistema, a dinâmica natural através do sistema de bombagem, aquela figura do lado esquerdo é esse que representa, aquele pontão que tem o sistema de bombagem incorporado, que vai recolhendo a areia quando ela atinge determinados níveis e passa por tubagem para o lado equivalente ao lado sul, para replicar o sistema no fundo, a deriva litoral, transporte natural, iríamos com isso tentar mitigar os problemas da erosão costeira a sul, sendo que isso naturalmente é um sistema que tem custos de construção, custos de operação ao longo do tempo e custos de manutenção. Os quebra-mares destacados são bastante frequentes em algumas zonas, nomeadamente no terreno, onde praticamente não há amplitude de maré. Os quebra-mares destacados acabam por ser uma estrutura paralela à linha de costa que vai fazer a onda rebentar na zona mais afastada e com isso reduzir a energia e, portanto, proteger a zona litoral que fica por trás dessa estrutura. Claro que sendo uma estrutura destacada, acaba por ter uns custos de construção superiores ao que seria uma obra aderente. Numa zona onde existe um tipo de maré como a costa atlântica, acaba por, para ser completamente funcional em situação de praia e mar, é uma estrutura com uma grande dimensão e pode ficar com um aspecto, com um impacto grande em situação de baixa mar. Portanto, isto foram estudos que foram desenvolvidos recentemente para ver a aplicabilidade na costa portuguesa e, portanto, representam um pouco mais
conhecimento, apesar de serem soluções antigas, referidas desde há muito tempo, tentar ver a aplicabilidade e a razonabilidade de aplicar a locais específicos, porque cada local tem as suas características. Sabendo que há vantagens e desvantagens, ou impactos positivos e negativos em qualquer das soluções de intervenção, a questão das análises de custo-benefício são relevantes. E, portanto, nós buscamos sempre o melhor desempenho físico com baixo custo. É o ideal. É difícil, muitas vezes, conseguir ser simultaneamente estas duas vertentes e depende muito também do objetivo que definimos. Qual é o nosso objetivo quando fazemos determinada intervenção? É reduzir o alongamento? É manter uma área recreativa de praia? É fixar a posição da linha de corte? Isto tem que estar bem definido. E qual o horizonte temporal de análise? Se nós estamos a pensar num horizonte temporal de 10 anos, a melhor solução pode ser diferente do que é a melhor solução a 50 anos ou a 100 anos. Portanto, o horizonte temporal de análise é relevante para definir qual vai ser a melhor solução. E nesta análise, em que estamos a proteger determinado território, estamos a manter uma frente urbana ou uma zona de zona, temos que dar valor a esse território. E, portanto, a valoração do território, dos serviços que lá existem ou dos ecossistemas é algo relevante para conseguirmos fazer esta análise custo-benefício. Isso não é nada fácil de fazer, atendendo à subjetividade e até à variabilidade de local para local. E, portanto, um envolvimento dos stakeholders na definição de valor, o que é importante, o que é que não é importante, acaba por ser relevante. E estive envolvido também num projeto que se concluiu recentemente, no final de abril, em que trouxemos, precisamente para o Conselho de Ovar, a discussão com os stakeholders. Surfistas, donos de restaurantes, donos de parque de campismo, a Proteção Civil, os presidentes de junta de freguesia, o presidente da Câmara, os técnicos da Câmara, académicos, o MEC, a própria Agência Portuguesa do Ambiente. Todos sentados à mesma mesa a dizer o que é que lhes interessava mais. E, naturalmente, o interesse do surfista é diferente do pescador, é diferente do dono do restaurante ou do morador do local. E, portanto, ao estarem juntos à discussão à mesma mesa, começaram a perceber que, se calhar, a visão deles não era necessariamente a melhor, porque outros tinham outros interesses também. E, portanto, o facto de haver este conhecimento das outras partes, dos interesses das outras partes, acaba por facilitar também a justificação de opções no futuro e, portanto, este envolvimento participado das populações será relevante para a definição das políticas de ordenamento. Associado também a este conhecimento, a questão da monitorização, que já foi referida aqui, no passado, se calhar, as próprias universidades, no âmbito de projetos, iam fazendo a sua monitorização pontual, quer no tempo, quer no espaço, em função das necessidades ou das oportunidades que iam surgindo, e fomos tendo alguns dados ao longo do tempo. Em 2018, a Agência Portuguesa do Ambiente conseguiu o programa CORE, que tem feito uma monitorização de forma contínua e acaba por permitir gerar mais dados, e esses dados são fundamentais para a tomada de decisão, já que permitem calibração de modelos, validação de comportamentos, saber com o que é que esperamos em função de determinado tipo de intervenção. Portanto, monitorização é um aspecto fundamental para a questão do planeamento e ordenamento do território. Outras abordagens. Podemos identificar imensas medidas de atuar sobre o litoral, desde estruturas pesadas, como referi no início, ou mais ligeiras, ou até questões de alertas de risco, ou questão de seguros, ou impostos. Refiro aqui do lado esquerdo daquela fotografia a acumulação do edificado. Portanto, no passado, ali um palheiro de Portugal era vazado, permitia alguma dinâmica natural, se houvesse um algamento não ia haver grande dano. A questão do transporte eólico também mais facilitado com o resto ao vazado. A questão do zonamento das zonas de risco, muitas vezes nestes programas da orla costeira ou nos planos de ordenamento da orla costeira,
é pedido num curto espaço de tempo para fazer o ordenamento do território e temos que ter ferramentas que facilmente nos permitam classificar o território em função das diferentes características. E ali embaixo, lá à direita, a questão da relocalização, ali foi o bairro dos pescadores de Esmoriz, que passaram daquela mesma frente mesmo ao mar para o outro lado da estrada, que demorou algumas décadas, para passar de um lado para o outro, a questão social também da relocalização. Portanto, para concluir, temos déficit sanitário nas zonas costeiras, isso faz com que cada vez mais a tendência seja de termos frentes costeiras expostas. As alterações climáticas antecipam também este problema, nomeadamente a questão da subida do nível do mar, mas não só, e portanto é natural que os custos com a proteção costeira aumentem no tempo. A tomada de decisão sobre o litoral acaba por ser uma política, muitas vezes dependente de constrangimentos económicos, muitas vezes a intervenção está dependente de financiamento. Se não houver financiamento, não há intervenção e vamos adiante, até que vem o temporal e já surge como uma reação à oportunidade de intervenção. Questões de fatores ambientais, questões sociais e populacionais, o bairro dos pescadores de Esmoriz, eles estavam ali à beira do mar, tinham alimentos frequentes e inundações nas casas, mas não queriam propriamente mudar para o outro lado da rua. E, portanto, isso é complicado também de gerir. E questões geográficas, ou seja, se não intervir naquele conselho e intervém no outro, porque isso também é preciso gerir em termos políticos. Portanto, o planeamento do litoral deve ser pensado em horizontes temporais alargados, considerando as questões sociais e políticas, além das técnicas. Na parte técnica, o trabalho da engenharia civil, onde eu tenho tentado contribuir de alguma maneira com o trabalho que desenvolvo, melhorar esta capacidade de projeção a médio e longo prazo, porque se vamos fazer análise de benefício a médio e longo prazo, temos que conseguir antecipar como é que as coisas vão funcionar, e não só a parte da engenharia, mas depois temos que conjugar também com todas as questões sociais, como é que a sociedade vai responder a determinado tipo de opções, e posso referir outra vez aqui o caso do Conselho de Alvar, a zona entre Portegaça e Furadouro, a floresta de Macedo, ou a mata de Macedo, tem-se deixado de evoluir naturalmente porque não tem ali construção, e acaba por ser a praia privilegiada do Conselho neste momento, em vez de ser as praias de Esmoriz, Portegaça e Furadouro, que eram as praias tradicionais do Conselho, as zonas mais urbanas, agora é a zona de Macedo, que não tem infraestruturas nenhumas. E, portanto, num domingo de agosto, carros com espelhos partidos, porque mal estacionados, passam um toque e confusão de trânsito, são recorrentes. Deve ou não infraestruturar-se essa zona para depois vir a ter uma situação similar à que acaba por ser nas outras praias urbanas. Portanto, como é que vamos conseguir projetar este comportamento social? Ou qual vai ser a praia de excelência daqui a 10 ou 15 anos no Conselho? Melhorar o desempenho dos materiais e das soluções e, com isso, tentar também baixar os custos das intervenções. Portanto, esses são alguns dos tópicos que deixei aqui para a discussão futura e concluir assim a minha apresentação também. Obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito estar cá. Obviamente não sou engenheiro, como o professor costuma dizer, e não sou mesmo, mas tenho pautado a minha vida toda por trabalhar sempre com engenheiros. E, portanto, colegas muitos que estão aqui, de doutoramento, que também na altura, que já lá vão realmente muitos anos, mas quando a Ana nos estava ali a mostrar o diploma de 1993, talvez quando nos conhecemos, se calhar, estávamos a ver há quantos anos nos conhecíamos, estava a tutela era o INAG. Foi quando passou, foi. Exatamente. E, portanto, eu hoje decidi que seria a Ana Barroco seguramente falaria muito bem do SPOC e do SPOC, o Carlos falaria nas suas intervenções, e eu pensei, vou falar dos portos. Talvez não, mas vou falar do que é política pública sobre este território, porque o programa de doutorado chama-se Engenharia de Políticas Públicas. E é talvez a minha primeira apresentação, depois da minha atuação como gestora pública, consegui fazer 6 slides. Geralmente são 20, 30 e 40, e portanto desta vez vão 6 slides. E eu peço desculpa, professor, se hoje foi um bocadinho à rebeldia a apresentação.
mas não incidir muito sobre as questões das políticas públicas, porque os slides, quer do Carlos, quer da Ana, os últimos são desafios. E o que é que são os desafios da gestão das zonas costeiras que se vão colocar nos próximos anos? E basta estar um bocadinho atento ao que tem sido os jornais, ao PRR e tudo, o Plano Nacional de Investimentos que o professor há bocado falava, 2030, do que é que a zona costeira vai ter que acomodar nos próximos anos. E que políticas públicas temos e nós, quer cientistas, quer técnicos, quer quem trabalha com o ordenamento do território, vai ter que adaptar todas estas intenções de investimento brutal sobre uma faixa muito pequenina de território. Mas uma faixa de território muito pequenina que tem agora um mar imenso de oportunidades. E obviamente, Carla já foi dando aqui umas dicas relativamente ao que é hoje a questão do mar e a ocupação e os usos múltiplos no mar. E depois fui buscar aqui uns dados antigos. A minha tese de mestrado, que foi orientada pelo professor Veloso Gomes, era sobre o SPOC. Depois a doutoramento era sobre a atividade das zonas costeiras, também sobre a orientação do professor Veloso Gomes. E muitos anos andei a trabalhar sobre isso e depois fui parar aos portos, por alguma razão que ainda hoje estou para descobrir, mas dá-nos uma visão, quando saímos da nossa área de conforto, dá-nos alguma reflexão sobre as matérias. E quando olhamos para a nossa parte terrestre, e comparamos com a parte de mar, que está do vosso lado direito, percebemos que nós realmente somos muito mar. E não é só conversa, ou conversa de político, ou conversa de professor, quando está a dar as suas aulas sobre o ordenamento do espaço marítimo, mas é realmente que nós somos, temos um território muito grande nas nossas 4 subdivisões, somos ao nível europeu e ao nível mundial realmente das áreas maiores em termos de território, e a palavra é território. O nosso território, em termos jurídicos, é mar e terra, não é só terra, é mar e terra. E, obviamente, quando olhamos para o mar, nós vemos que somos sempre dos maiores, e quando chegamos à terra já não somos assim tanto dos menores. Mas, obviamente, temos uma importância muito grande deste território. E por isso é que eu trago aqui esta questão da gestão dos programas da orla costeira e como é que eles se ligam ao plano de situação do ordenamento do espaço marítimo. Ou quais são os desafios? Porque, como aqui a Ana dizia muito bem, e o professor também referiu, temos que incorporar estes instrumentos de gestão do território, todos. Se você escolher esta imagem do geoportal, precisamente para mostrar um bocadinho este absorve, não dá. Mas para mostrar um bocadinho o que é que nós temos nos diferentes programas da orla costeira, uma faixa muito pequenina, mas temos um mar de utilizações futuras, existentes e futuras para este território. E este território é tão importante porque é a contiguidade da parte terra. Nós estamos no mar, já vou buscar outro tema que é o POT, neste momento são as energias offshore, claro, porque também acho que é para suscitar aqui as questões fortes, porque estou também envolvida nisso, mas vamos utilizar muito mais o território de mar, em termos de futuros, do que propriamente esta parte de terra. Mas, quando olhamos para estes setores que incidem sobre este território, são imensos. Nós temos desde o turismo, à pesca, à conservação da natureza, à energia e à ação climática, a defesa nacional, muito relevante, quer do ponto de vista do safety, quer de security, às infraestruturas de comunicações. Hoje ouvimos falar, por várias razões, umas menos boas, outras melhores, sobre os cabos submarinos, que são de importância vital, não só para a Europa, mas também estratégica para nós, em termos de utilização do território do mar e da sua ligação nas zonas dos programas da orla costeira, os portos, obviamente, que em 1993 não estavam no SPOC, mas que depois da sua revisão passaram a integrar os programas da orla costeira, porque se entende que há esta contiguidade territorial. E ainda bem, e a sua importância dos portos, não só enquanto atividade económica, mas também por aquilo que o Carlos há pouco falava, das dragagens que se fazem nos portos e que são necessárias para alimentar as praias. E são tão necessárias e tão úteis que os portos, um dos desafios que se colocam hoje aos portos, e agora falando um bocadinho dos portos, é precisamente o aumento de calado
dos canais de navegação e a reconfiguração de muitos dos esporões da entrada. E aqui na Aveiro acontece, Aveiro irá acontecer, Figueira da Foz já aconteceu e, portanto, Sines não, porque é o porto que temos de águas profundas e mar aberto, mas em todos os portos isto vai acontecer. Em termos comerciais, os portos vão ter navios maiores, mais largos, boca maior e também com profundidades, necessidades de calado maior e, portanto, nós temos que incluir, vamos ter que dragar mais canais a profundidades completamente diferentes e vamos ter que, do ponto de vista do que é solidariedade e uma obrigação quase moral, os portos têm que dar esses servimentos e recolocá-los onde está a fazer. Temos também a construção naval, que precisam destas áreas de interface e que começa hoje em dia, de alguma forma, até ligada a esta questão das energias offshore, a ser falada novamente, a reconversão de alguns estaleiros que ficaram abandonados nas zonas portuárias e, por que não, mas também as áreas de investigação científica e inovação. E só para vos dar um exemplo, porque era 10 minutos que o professor me falou, deixem-me falar do ponto de vista das políticas públicas, alguns dos exemplos do que temos que integrar nos programas da orla costeira, no plano de ordenamento do espaço marítimo e como é que nos adaptamos, os gestores do território hoje em dia têm que se lidar com estas e muitos mais do que são as estratégias, os planos, os programas e os instrumentos. Deixem-me falar só desta do Plano Nacional de Energia e Clima, só para vos dar a nota que está em consulta pública. Devemos participar, eu sempre participei nas coisas todas do que fazia, nunca tive resposta, confesso, embora tenha dado resposta quando era dos POC, nós tínhamos que dar a resposta, mas é um momento importante do que será um uso imenso do nosso mar português. E o que são as áreas ligadas aos desafios da descarbonização, da transição energética e da ação climática, e que nós temos que dar resposta e não temos forma de fugir. Obviamente impulsionado pela guerra, pela invasão da Rússia sobre a Ucrânia, mas nós vamos ter que ir também na onda, se assim quiser. Desafios atuais que se colocam, e por isso eu continuo a achar que, como o título da minha tese, quer mestrado, mas chega doutoramento, repetia-se ali, é gestão integrada, e o slide da Ana Barroco também falava disso, é gestão adaptativa, certo, mas é uma gestão integrada da orla costeira. E não se esqueçam de lá. Nós vamos ter, penso que muitos já viram, o que vai ser a ocupação em termos das energias, ou a proposta que esteve em discussão pública, de que vão ser as áreas para as eólicas offshore. Estamos neste momento a fazer a avaliação ambiental estratégica deste processo e por isso estou envolvida nisso e por isso também trouxe para aqui um assunto. É um roteiro de estratégia industrial para as energias renováveis, que é a aposta do Governo neste momento e da Europa também. A questão dos cabos subaquáticos que ligam Portugal ao mundo. Portugal está numa posição central e de charbonneira para receber, e que tem ali já algumas das rotas dos cabos, e muitos vão vir atrás disto. Nesta ligação que vem do sul para a Europa, vai ser pela Península Ibérica, que Portugal está a ganhar a dianteira, e depois estamos a falar da ocupação de um território para obtermos nos próximos 10 anos, ou 8 anos, eu penso que já estão há 8 anos, os tais 10 gigawatts de energia. A primeira zona livre tecnológica também de Portugal está em Troia, vai haver uma também em Viana do Castelo, e portanto o mar está a ser muito ocupado. Mas ele está a ser ocupado, mas vai precisar de incorporar na zona costeira. Os centros de eletroprodutores para as energias offshore vão estar na parte de terra. Portanto, nós vamos passar os cabos, não só os submarinos, mas os cabos para a alimentação e as zonas de armazenamento vão ser em terra. Portanto, como é que nós temos estes desafios agora e como é que os vamos resolver? E terminava só dizendo que se há 30 anos se colocava o desafio para nós técnicos de como fazer um plano da orla costeira, nem sabíamos muito bem, estávamos muito formatados nos planos diretores municipais, nos PPs, bem, na altura, quando fizemos Caminho Espinho, nem cartografia
Ainda lá tenho uma planta com buracos, com falta de cartografia, portanto, era muito engraçado, porque eram desafios técnicos. Hoje são desafios tecnológicos que se colocam também a nós, passados 30 anos, muito evoluímos. Lá, do ponto de vista do setor, dos diferentes setores com que trabalhei estes últimos 4 anos, uma sensibilidade grande, ouvem-nos melhor, enquanto técnicos, do que nos ouviam há 30 anos. Eu lembro-me de ser também muito contestatária, também aprendi um bocadinho de professor. Íamos para as reuniões de consulta pública, houve uma na FEUP, ainda na Botes Braga, do primeiro POC, a levar a Caminha Espinho, que vinham o pessoal todo ali de Caxinas, lá à noite, que vinham meio de medo. Fazíamos a luta, hoje continuamos a ir do ponto de vista técnico, com uma robustez maior, com um apoio maior, os autarcas mudaram as mentalidades, é mais fácil falar com eles. E no que diz respeito também ao futuro, em termos do que são as zonas livres tecnológicas que vai haver, todas ligadas à marinha e aqui uma combinação de diferentes setores, os parques eólicos vai dar muita discussão, mas vai ter que ser. Podemos não ter em 2020 os 30 gigawatts, mas vamos ter se calhar 5, mas o caminho vai ser esse e não temos forma de fugir. Agora, o que eu gostava de aqui deixar como nota final é que estes desafios que se colocam do ponto de vista das políticas públicas, com estas mudanças que há geoestratégicas e no mundo inteiro, se colocam também, pelo menos a mim, diariamente, enquanto técnica e enquanto académica. Mas também muito da investigação que fazemos, uma investigação hoje muito mais prática, de transferência de conhecimento, tem ajudado a que a gestão integrada da zona costeira seja mais robusta, muito mais dotada em conhecimento e muito mais adaptativa, como dizia o professor. Que era isto. Muito obrigado pela vossa participação. Isto foi quase um despoltar de temas, de preocupações. Como vê, muitas destas questões já são velhinhas, nós é que continuamos sempre jovens porque usamos a escala geológica. E os geólogos trabalham assim com os milhares e milhões de anos e nós, ao fim de 30, 40, 50 anos, continuamos aqui na mesma. Não é? Mas para isso, para dizer também que muitas destas questões que são novas, não são nada novas, mas já há 20, 30 anos, de outra maneira. Eu só também 2 comentários, até se calhar para provocar, mas ia passar já a palavra à audiência. Em relação ao professor Carlos Coelho, que fez aqui uma apresentação, eu só queria dizer que muitas destas soluções, nomeadamente o bypass Figueira de Foz, que foi anunciado pelo Sr. Ministro, ex-Ministro do Ambiente, há 2, 3 anos, como sendo uma concretização. É evidente que não vai ser nada concretização, acho eu, porque agora está em consulta pública, eu convido também a participar em uma consulta pública da limitação de praias a sul da Figueira de Foz, 3, 4 milhões de metros cúbicos de areia, e, portanto, nem sequer se fala lá em bypass, nem coisa que o valha. Isso é para dizer que também tem que haver esta coerência, mas a questão dos bypasses foi estudada nesta casa, pelo menos eu orientei 3 teses de mestrado, desde para aí há 25 ou 30 anos. Portanto, eu vi isso na Austrália para aí há 20 anos, já perdi a conta. Nem essas soluções são novidade, não é? Mas pronto, mas de vez em quando, porque uns surfistas vão à Austrália ver essa solução, ou alguém, de repente, aparece uma novidade. Pronto. Mas são soluções que nós temos que pôr em cima da mesa, que tiveram muitas vezes êxito, e têm êxito em alguns locais, mas e em Portugal? As condições podem ser diferentes. Outra questão em relação à intervenção da doutora Fátima Alves. Eu gostei muito da sua intervenção, está outra vez agora a nível do espaço marítimo. Só uma coisa que me faz confusão, e outro dia vi isso, de facto, a nível de escolas, é que o nosso território aquático só vai até às 12 milhas, cerca de 20 km, o resto não é território nacional. É área sob jurisdição nacional, mas não é território nacional. Portanto, não me digam que nós somos o território maior do mundo ou da Europa. Não somos. Embora o espaço marítimo, felizmente das 12 milhas, é muito grande. Eu julgo que há alguma confusão, mas é totalmente diferente um navio de guerra internacional, um navio estar a navegar ou estar a explorar qualquer coisa a 15 milhas ou a 12 milhas. E do que me lembro, se o direito internacional mudou, um navio mercante se entrar nos portos portugueses passa a ser território nacional. Os navios de guerra é que não acontece isso, mas se estiver a 100 milhas não é território nacional, o navio em si. Portanto, isso é para dizer que somos, de facto, em termos de jurisdição, temos uma responsabilidade
brutal, mas em termos de território, eu julgo que nós não aumentamos o nosso território. Mas pronto, mas talvez. E se calhar aquele mapa que apresentou não está aprovado, que aquilo nas Nações Unidas já está? Não está aprovado. Tá. Isso é uma questão Tem discussão e não é, a guerra não vai ser só com os espanhóis por causa das selvagens, vai ser com os holandeses. Os holandeses não nos perdoam, aliás, isso que os holandeses nos fizeram sempre depois dos Filipos, principalmente, não nos perdoam. Temos esta área sobre jurisdição territorial tão grande e eles não são tão pequeninos porque eles depois, na parte do mar... Mas isso é outra guerra. São as coisas que eu vou sabendo diplomaticamente o que está a passar nas Nações Unidas. E se calhar o nosso grande inimigo em relação a esta área vão ser os holandeses e não os espanhóis. Bem, mas eu só estou aqui a provocar para a gente ficar todos bem dispostos. Perguntas, questões, provocações, estejam à vontade. Quem quer lançar alguma questão? Como veem, aqui temas muito grandes, depois há temas mais específicos, aqui ao pé da casa, se quiserem. Alguém quer lançar a discussão? Vamos fazer uma questão? João Matos, por favor. Eu não digo propriamente lançar a discussão, mas eu peço desculpa, tive que sair momentaneamente e não sei se terão falado sobre esse assunto agora, mas foi abordado numa intervenção, já não sei o que é que me consigo lembrar. Mas esta questão das eólicas offshore, qual é a interação desse planeamento com o planeamento da obra costeira? Me parece que será uma questão que se vai colocar mais cedo do que mais tarde. Quer falar? Quer? Eu falo um bocadinho, mas depois não sei se a Ana também terá alguma coisa a dizer com isso. Das eólicas offshore, o que há neste momento é, primeiro, dar uma resposta ao professor, porque tinha que ser, o que é o mar territorial é uma coisa, depois o que é a nossa plataforma é outra. Mas sim, somos imensos e vamos ganhar lá nas Nações Unidas. Eu estou sempre convicta. As eólicas offshore, o que é este instrumento de ordenamento da orla costeira tem? Tem uma figura que são os planos de afetação. Se olharmos alguma comparação com o que se passa em terra, será um plano de urbanismo, um plano de pormenor. Pronto, grosso modo. E sempre que há um uso novo no mar, faz-se um plano de afetação, que está sujeito ao estudo de impacto ambiental, ou uma avaliação ambiental estratégica, no caso que for, e depois morre, digamos assim, porque esse uso é incorporado dentro do plano de ordenamento do espaço marítimo. Temos o plano de afetação para as dragagens, que também esteve em consulta pública, a nível nacional, todos os locais onde vão ser feitas as imersões dos dragados, porque é sempre preciso haver mais, e, portanto, é um dos instrumentos do plano de ordenamento do espaço marítimo, e agora esteve em consulta pública, em discussão, a escutação pública, eu gosto mais de dizer assim, a escutação, o plano de afetação para as energias renováveis, ou seja, aquelas áreas que estavam ali a azul são as áreas propostas pela DGRM, pela Direção-Geral dos Recursos Marítimos, que é quem tem a tutela sobre quem tutela a implementação de todos os usos sobre o espaço marítimo e que está a ser feita agora uma avaliação ambiental estratégica e depois haverá o resultado, há uma interação. Mas isto para dizer que também no mar há estas figuras, estes instrumentos de novos usos que podem acontecer. Agora são as energias, mas daqui a uns 10 anos vão ser a mineração, que há aí tanta discussão, então nas ilhas é terrível. E noutros países já há outros usos que estão a aparecer como as plataformas multiusos, que já o PSOM, chamamos de agora plano de situação, as incorporava, mas não sabíamos muito bem o que é que podia ser. E não sei se têm visto as últimas notícias, é dos painéis fotovoltaicos nessas tais plataformas em pleno mar. Se o nosso mar Atlântico deixar, mas, por exemplo, o Algarve, que é um bocadinho mais calmo e tranquilo, pode eventualmente até ter isso. E, portanto, há um conjunto, há aqui caminho a fazer, mas em termos do que é o instrumento para a gestão, já o temos. São os planos de afetação, que depois são feitos e avaliados, e depois são incorporados no geoportal do plano de ordenamento do espaço marítimo. Pronto, e em simultaneamente os programas da orla costeira têm que fazer o interface de ligação, porque estas atividades acontecem no ar, mas depois têm que chegar à terra. E isso significa que muitas vezes são inibidores e criam conflito com outros usos da orla costeira, não é? No caso, por exemplo, do programa da orla costeira da Ilha da Madeira, a grande guerra foi com a aquicultura. Primeiro, já lá estão instaladas uma série delas, e o plano de situação
do espaço marítimo prevê um conjunto de áreas, que por acaso até entram no interface do programa da Orla Costeira que vai até à batimétrica dos 30, mas elas até se desenvolvem sobretudo depois da batimétrica dos 30, mas há ali uma interface, e de facto são situações de conflito, com os pescadores, com os surfistas, com os outros utilizadores do domínio hídrico, não é? E portanto, esta articulação entre usos e atividades, esta compatibilização de usos, é absolutamente imprescindível que aconteça para que precisamente as coisas possam acontecer de uma maneira harmoniosa, não é? Porque nem tudo é compatível, por razões óbvias. E, portanto, este é o grande desafio que hoje em dia nos programas da Orla Costeira acontece, que não tínhamos até agora, que é o olhar, se no passado, quando começámos, ainda olhávamos muito para a terra, estávamos a regular muitos usos na terra, hoje estamos a olhar muito para o mar, e o grande desafio é, e depois cá estamos todos pioneiros, como é que regulamos e como é que temos normativos de integração destes usos, não é? Portanto, isto é tudo muito experimental. Inclusive há um conjunto de atividades que agora se tem evoluído imenso, mas que a certa altura nem sequer havia ainda regulamentação, não sabia como é que. Eu lembro há uns anos de falar, agora afundamos um navio e querem agora fazer turismo nesse navio. É compatível? Onde é que está escrito? Qual é o normativo? Portanto, há um conjunto de novas atividades que surgem que no passado nem sequer pensávamos no assunto, não é? Nós costumávamos falar muito na monoboia de Leixões. Foi feito na altura, quando ela foi aqui, era uma das coisas, era um dos diplomas que o Orlando fez na altura, da monoboia. Não havia, era um uso novo. Até que teve que se fazer decreto-lei, quase um decreto regulamentar, só para a monoboia de Leixões. As coisas são assim. De facto, a monoboia era uma estrutura flutuante que existia, não sei se neste momento está desativada, ou havia disso, para receber petroleiros fora do Porto de Leixões. Na altura, havia interesse, primeiro está profundidades maiores, embora mais exposto. A primeira também foi à vida com o temporal, mas a segunda resistiu muitos anos. Mas, por outro lado, também, nessa altura, as companhias, que já não lembro como é que se chamava, anteriores à Galp, não sei se ainda já era a Galp, julgavam que por essa via não tinham que pagar taxas ao Porto de Leixões. Lá se fez a monoboia, mas depois, é evidente, essa área de jurisdição teve que ser alargada. E é curioso que é uma questão muito complicada neste momento em Angola. Em Angola, a maior parte dos portos, Soio, Cabinda, quer estender a sua área territorial a todos os campos petrolíferos que estão offshore. Porquê? Porque eles sabem que as embarcações vão lá, estão ancoradas, movimentam-se milhares e milhões, não sei o que mais, e não pagam nada. E há alguns portos já a cobrar, embora em termos legais não possam fazer, mas algumas companhias pagam, porque é para não ter outras consequências. Isso vai dizer que tudo mudou. Eu lembro-me, talvez há 20 anos, tenho que perguntar ao professor Braga do Cruz, desta casa, já se jubilou também há muitos anos, foi da EDP responsável pela EDP Renováveis. Talvez há 25 anos convidou-me a fazer um relatório para a EDP defender a energia de ondas aqui em Portugal. Eu disse, professor, não faço, que eu não concordo, não acredito, e portanto aquilo que eu acredito defendo com unhas e dentes. O que não acredito não defendo. E é curioso, estava eu longe de pensar, a energia de ondas, continua-se a falar, há milhões, e vai continuar a haver milhões e milhões e milhões, mas nada, de zero. Ou há umas coisinhas aí a funcionar, e a gente gosta muito de ver aquilo, é muito interessante, mas de facto eu estava longe de pensar nessa altura que uma grande saída ia ser a energia offshore, vento. Lembro-me nessa altura de ter havido nesta casa uns alemães a apresentar o problema das energias eólicas no mar na Alemanha, e a grande preocupação da população é sim, mas não queremos ver isto da costa. E eles tiveram que afastar, que na altura era muito complicado do ponto de vista tecnológico, hoje não é. Já não é tão complicado com as pessoas flutuantes, mas como as coisas evoluírem em pouco tempo, não é? De facto, há 20, 30 anos, se calhar não sonhávamos com este... Atenção que os potenciais são muito elevados, aliás, continuam, o Sol continua a ter um potencial brutal, mas depois começa a haver limites. E essa questão do inclusamento dos painéis no mar, também há, e a própria EDP está interessada e já está a instalar vários painéis nas albufeiras, mas eu espero que seja 1% ou 2%. Eu não estava e serei o primeiro a revoltar-me quando vir as nossas albufeiras todas cobertas de painéis, que do ponto de vista económico, meramente, é muito favorável, mas há outros valores a defender, mais altos se levantam. Ora bem, há mais alguém? Mais alguém? Espero que sim. Faz favor. Eu gostava de saber o que é que está previsto sobre prospecção e exploração de recursos minerais. Alguém quer responder? Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo? Eu poderia dizer alguma coisa, mas eu vou ser muito sincera, como costumo ser nestas sessões,
que é, já estou, eu não me lembro, mas até estive na equipa que o fez, do primeiro, do Plano de Ordenamento de Espaço Marítimo, e depois estive a fazer a avaliação ambiental estratégica do que foi o segundo, o plano de situação. E o que estava previsto em termos da exploração era das crostas de ferro-manganês e de alguns, agora o termo técnico, vai-me desculpar que eu não sei direitinho como é que se diz, metálicas, qualquer coisa. Mas aí é importante ver que estão identificadas as áreas. O LENEG, acho que é assim que se diz, o LENEG, é quem tutela, de alguma forma, todas essas licenças. São áreas que são apetecíveis, em termos, não estou a falar da questão particular da mineração de que se fala nos Açores ou na Madeira, que tem ali outros contornos, mas no que é o nosso mar territorial, aqui da parte da sudárea do continente, estavam identificadas, não suscitavam na altura, em 2018, antes de entrar para os portos, não suscitavam grande apetência de procura, muito maior na parte das nossas regiões autónomas, nas duas, do que aqui no continente. Mas não sei como é que está, não tenho acompanhado isso. Mas é importante que as pessoas também... Mas o assunto está entregue ao LENEG, é isso? Não, é assim, tudo o que seja exploração ou uso do espaço marítimo é a Direção Regional DGRE. É o espaço marítimo. Depois, há as tutelas partilhadas, nomeadamente o que diz respeito à competência técnica e à informação, e é o LENEG que tem. É o LENEG, que é assim, depois já o INEG, mas é o LENEG que tem. Agora, eu acho que poderíamos, muitas vezes, também fazer uso do que existe disponível para todos olharmos, que é o portal, o geoportal do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. E é muito fácil, é muito friendly usarmos, pormos os tiques para vermos as áreas que estão programadas e o que é que se pode ou não fazer, como nos programas da Orla Costeira, em que as diretrizes e as normas para cada área que está classificada também dizem o que se pode ou não fazer. Mas eu acho que também é uma boa oportunidade, nomeadamente sei que estão aqui alguns alunos também de doutoramento, de utilizarem estas plataformas que estão disponíveis para nós todos, o que é que se passa. Eu só acrescentaria uma coisa. Nesses planos de ordenamento do espaço marítimo estão identificadas essas áreas como potenciais, embora não haja uma indicação se vão ser exploradas a curto e médio prazo. A identificação é importante em termos de salvaguarda, embora por seu lado atraia outros interesses. Por exemplo, ouvi dizer em relação à salvaguarda à Madeira, ou os Açores, agora não me lembro, uma das ilhas dos Açores ou da Madeira, que essas áreas estão identificadas no espaço sob jurisdição portuguesa, das tais 200 milhas, e da extensão da plataforma continental, mas logo no limite da expansão da plataforma continental que está nas Nações Unidas, a proposta há vários anos e ainda vai estar, logo no limite há uma série de países que nem têm nada a ver com o Atlântico Norte, Israel, Rússia e me disseram mais 2 ou 3, que já propuseram às Nações Unidas a exploração dos recursos nessas áreas, exatamente nos limites. Eles nem sequer entraram na área proposta para não entrar em conflito, mas logo nos limites já começaram a ocupar posições como potencial. Agora, se isso vai ser daqui a 10, 20, 50 anos, agora, em termos de potencial, mais uma vez, é enorme. Agora, quando vai, em termos reais, práticos, económicos e técnicos, ser explorado, não sei. Também não são tudo soluções perfeitas, que às vezes eu dizer, não, vamos lá explorar, que isso é tudo fácil, não é nada fácil. Não é nada fácil. E tem impactos ambientais também grandes. E mesmo as Nações Unidas este ano, já não sei se foi em abril, mais ou menos em março, fizeram uma moratória precisamente por causa da mineração para acalmar aqui pois, para acalmar toda a gente. Porque também, como o professor falava muito bem, há uma incerteza ainda muito grande e um desconhecimento, e por isso a investigação científica é tão importante, para se conhecer onde é que estão estes minerais metálicos, etc. Acima de tudo porque há uma parte tecnológica de desconhecimento para se poder ir, científica, perdão, para se poder ir buscar. Agora, que há, obviamente, se calhar no futuro, um conjunto de oportunidades para algumas, nomeadamente as crostas de ferro-manganês, de utilização para o nosso bem-estar, para a sustentabilidade, para a saúde, etc. Sim, mas já há aqui, esta moratória que saiu das Nações Unidas é um bocadinho também para acalmar aqui um bocadinho os ânimos. Sim, no caso da região autónoma da Madeira, essas áreas são distantes.
São Muito para afastadas. além da batimento Sim, dos sim, 30. sim, sim, sim. Muito para além. São áreas afastadas. Agora, mas, por exemplo, o que é que tem de importante nesta gestão das zonas costeiras? O plano de situação e o SPOC. É que no plano de situação estão identificadas as áreas onde se podem ir buscar sedimentos que façam falta para as praias. Claro, aí Se sim. não houver que chegue, Isso está tudo definido. tudo, já estão identificadas as Sim. áreas com Todas potencial para sedimentos para as praias. E é esta integração que é importante. Sim, e por exemplo, nós no Porto Santo, e falo neste caso concreto, no programa do Porto Santo, foi um objeto de grande discussão se aquelas áreas de sedimentos deviam ser exclusivamente utilizadas para a recarga das praias ou se podiam ser, por exemplo, comercializadas para outro fim. Exatamente. E ficou perfeitamente determinado que era apenas utilizado para a alimentação sedimentar das praias do Porto Santo. E por isso, mas foi uma opção que o instrumento adotou depois de uma grande discussão na própria administração e com a própria Câmara, não sei se o professor se lembra disso, fazia parte da cenarização e de facto foi uma opção que foi adotada e parece muito bem. Porque, apesar de tudo, havia uma escassez de recursos e havia uma prioridade que era a proteção, a alimentação da Praia do Porto Santo, não é? Mas havia outros potenciais, por exemplo, aquelas areias, desde fabricar sabonetes, não é? Esfoliantes e mil e uma coisas, se fosse possível. Mas pronto, apesar de todos os recursos são muito limitados, havia ali uma prioridade que era a praia, ponto final, que é um recurso muito mais importante a nível de Porto Santo. E são mesmo limitados, e agora, até ali, olhando para o Carlos, que acompanhou bastante o que foi as dragagens do Porto de Aveiro, daquele monte de sedimentos que lá tínhamos, que era um passivo, um ativo do Porto, na altura em que o Porto vendia as areias, e que passou a ser um passivo. E que nesta parceria institucional com a Agência Portuguesa do Ambiente, com o acompanhamento também da Universidade de Aveiro e de mais alguém dos colegas do LNEC, também acho que estiveram, já não me lembro, o que se fez foi que se tirou cerca de 3 mil milhões de metros cúbicos. 3 milhões. O professor corrigiu-me nas provas de agregação, corrige-me sempre, não há problema. 3 milhões de metros cúbicos que se retirou do que era aquele passivo que estava ali, numa área que era fantástica, que era a menina dos olhos do Porto de Aveiro, que era a área nova de expansão do Porto, e nós precisávamos de terraplenos, para pôr nas praias. Curiosamente, e agora como utente das praias, no verão seguinte, todos estes metros cúbicos foram para a Praia da Vagueira, Costa Nova, e que terão ido para o Canhão da Nazaré, não faço a mínima ideia, tu saberás melhor, mas ficaram por ali. Mas o que é certo é que invernos rigorosos, um pequenino inverno rigoroso como tivemos aqui há dias, na Costa Nova, já foi o suficiente para galgar e dar cabo nos passadizos. E, portanto, mesmo com a extensão da areia que nós tivemos, portanto, estamos a falar de qualquer coisa que foi há 2 anos, Carlos, não é? E, portanto, tivemos ali uma praia boa. Isso acaba por ser também um bocadinho de exploração do minério e dos sedimentos no fundo do mar. Realmente, quando colocamos a areia na praia, ela vai ser transportada. E como vai ser transportada e quanto tempo é que demora... Foi submersa. Quanto tempo demora, por exemplo, é uma pergunta que a Agência Portuguesa do Ambiente nos faz, a quem trabalha nestes assuntos. Quando ponho a areia na Costa Nova, quanto tempo vai demorar a estar a beneficiar a vagueira? Ou coloco a areia na duna, ou posso colocá-la na zona submersa e tem o mesmo tipo de resultado, ou não? Ainda há conhecimento, é preciso investigar nestes assuntos, porque devido à especificidade de cada local, às batimetrias diferentes, ao clima da agitação diferente, à própria granulometria dos sedimentos diferente, cada caso é um caso. E, portanto, conseguir perceber a dinâmica de cada local é bastante complexo. E temos que ir modelando, mas monitorizando também, para conseguir ter dados, para poder calibrar os modelos e conseguir prever e antecipar estes comportamentos com mais fiabilidade. Na Costa Nova foram cerca de 3 milhões de metros cúbicos. Aquilo foi areia dragada numa altura, numa intervenção do Porto de Aveiro. Foi para fazer a ampliação da cena do Porto de Aveiro. Era a intenção na altura usar logo a areia para recarga da zona a sul e proteção costeira, porque houve 3 ou 4 amostras dos sedimentos que ultrapassaram os limites legais de utilização da areia
a areia não pôde ser colocada na praia, foi colocada no Porto e ficou ali ocupando a área do Porto, que era acabava por ser um problema para o Porto. Quando havia vento, espalhava-se também pela zona próxima e, portanto, a população também não gostava, e teve lá anos e anos. Entretanto, com alguma lixiviação, acabou por a areia, por causa das chuvas, acabou por ficar com qualidade suficiente para ser usada e, portanto, muitos anos, ou alguns anos mais tarde, acabou por ser usada para a defesa costeira, não tendo sido usada no início, foi usada depois com custos superiores, porque estar a dragar, pôr no terrapleno, e uns anos mais tarde tirar de terrapleno para pôr outra vez no mar, naturalmente custa mais do que fazer logo a operação. De qualquer maneira, estamos conscientes que quando usamos essa areia, ela vai sair. Portanto, se demora 2 ou 3 anos a chegar à bagueira, ou 5 ou 10, isso ainda é uma pergunta difícil. Deixa-me então só acrescentar uma questão que tem a ver com a exploração de recursos do subsolo, submerso. De facto, a exploração das areias em Portugal, marinhas, já são muito antigas. E de tal maneira, e agora recuando um bocadinho, o professor Carlos Coelho ainda não era nascido, nem era... Bem, os portos de Viana do Castelo, Aveiro e Figueira da Foz viviam da receita de vendas de areia para a construção civil. Ponto final, quer dizer, não vale a pena que eu tenha os relatórios disso, não é? Os tais relatórios, 60% das receitas destes portos, 50%, era da venda de areia. Eu, durante anos e anos, revoltei-me contra isso. Então, um porto vive da venda das areias, bem, isto durante anos e anos e anos, até que, de facto, e como a areia, começámos a fazer um grande movimento, vamos pôr areia nas praias, há 30, 40 anos, vamos pôr areia. Depois apareceu uma figura, arranjaram um regulamento de utilização de areias nas praias mais rigoroso que o regulamento europeu, bastava 1 ou 2 ou 3 parâmetros não estarem conformes, já não servia para pôr nas praias. Pronto. Foi aí que surgiu. E aí tem a troca toda de comunicação que fiz com o Ministério do Ambiente, e é por isso que estou a publicar agora uma série de livros, exatamente em que não vou só aos artigos científicos, vou buscar esses relatórios técnicos que têm que estar públicos. Não colocaram as areias na praia porque estava contaminada. Porque 2 ou 3 amostras, como disse, estavam contaminadas. Eu dizia, mas em 2 ou 3 amostras, em tantos milhões, vamos zonar, como fizemos em Leixões. Está contaminado, aquilo não está tal, portanto, o que está contaminado tem um destino e o resto vamos pôr no sul. Nunca fizemos. Depositaram esses 3 milhões de metros cúbicos numa área nobre do Porto que inviabilizou o Porto. Depois quiseram pôr nas praias e então eu perguntei, mas as areias não estão contaminadas, afinal a civilização já tinha descontaminado aquilo tudo e pôs-se na praia com custos enormes. Pronto, nós vamos sempre aprendendo, mas há um histórico aí que é preciso ser bem contado, não é? Houve uma opção de não colocar aquelas areias a sul nas praias porque tinha custos adicionais para os portos e os portos não estavam em condições económicas financeiras de suportar por si só esses custos adicionais, que é um custo que devia ser internalizado nos portos. Agora podem dizer, mas os portos não têm dimensão. Eu sei, vamos ver os nossos portos, comparar com os portos que existem na Bélgica ou nos Países Baixos, quando esses países, Bélgica e Países Baixos, são países a jusante de zonas da Europa Central riquíssimas. Pronto, é um bocado isso, se calhar temos portos a mais, embora ninguém ousa aqui defender a extinção de um dos nossos portos, senão a seguir perde as eleições, seja a nível autárquico, seja a nível nacional. Portanto, mas a realidade é esta, de facto, se calhar temos portos, e que me preocupa esta questão que é real, cada vez os navios são maiores, cada vez os navios são mais largos e exigem maiores profundidades. Isto tem a ver com questões nitidamente económicas na ótica do transporte, não é na ótica ambiental nem da infraestrutura. Portanto, alguém que resolva o problema ambiental, o problema da infraestrutura. Nós queremos é cada vez mais profundo e cada vez mais largo. O problema é que esses portos que estão em estuários, como Viana do Castelo, ou Figueira da Foz, ou em Aveiro, já não falando de outros a sul, que foram excelentes portos naturais, têm limites em termos físicos. E, de facto, também está em estudo avaliação ambiental e consulta pública, ou consulta, esta alimentação a sul de Aveiro, e eu vou participar nessa consulta e vou transcrever o que se disse há 15 anos atrás, quando fizeram o aumento do molho do Porto da Figueira da Foz. Está escrito no estudo de impacto ambiental que, a partir de agora, os problemas a sul da Figueira da Foz praticamente se estabilizaram. Não há bem mais problemas. E a Praia Norte vai crescer mais um bocadinho, mas isto não aconteceu. E passado 15 anos, estamos a dizer que por causa das alterações climáticas e porque é preciso dizer que vamos ter que fazer novo, e em breve vamos ter que aumentar. Há limites.
Só não há limites, entre aspas, nos portos de água profunda totalmente artificiais, como é o Porto de Sines. Bem, o Porto de Sines, de facto, tem um potencial mortal em Portugal, mas mesmo nos quebra-mares, atenção, vai haver um limite. Vão expandir, mas vão ter que construir mais quebra-mares. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O Porto Natural de Lisboa, que sempre foi o melhor em termos naturais, andam a dragar, e cada vez mais, possivelmente, no canal de acesso, porque que serviu durante séculos, mas se calhar agora começa a deixar de servir com navios gigantes. Eu, na minha última aula, agora já me esqueci os valores, eu apresentei uma comparação entre, quando eu tirei a arquitetura naval em Londres, eu projetei um navio porta-contentores de 3.000, 4.000 contentores, que na altura eu até dizia, os computadores deitavam fumo por todo o lado, que eles não aguentavam aqueles programas, não é que eles fumegavam por todo o lado. Hoje em dia, 20.000 contentores chineses, 25.000, 30.000 contentores. Isto tem que ter consequências, porque isto é um estudo meramente com os petroleiros, nos assassinos. De facto, um petroleiro com 1 milhão de toneladas era ideal para transportar petróleo. Viu-se em Sines o que aconteceu. Ampliaram aquilo, rebentou tudo. E nunca foram construídos petroleiros com 1 milhão. Portanto, estamos numa fase também que esta questão do crescimento dos navios vai ter implicações a nível portuário nas zonas costeiras brutais. Depois precisamos de molhos, precisamos de canais mais profundos. Depois temos os problemas de erosão, que curiosamente aqui só se dão a sul, não se dão a norte, porque há também há autoridades portuárias ou colegas das autoridades portuárias que negam que os portos têm algum impacto ambiental. Não é? Já ouvi isso de cara, assim, na frente. Não, o Porto Aveiro, o Porto da Figueira Fora não tem. Eu disse, então porquê é que há areia a norte e não há a sul? Eu estou muito à vontade porque eu malhava sempre no Porto Aveiro e da Figueira. Eu fui para lá. Está bem, pronto. Estou muito à vontade nisso. Pois, A isto vida está escrito há muitos dá-nos anos. isso. Está escrito há muitos anos. Hã? Mas está tudo escrito há muitos anos. Mas está. Mas Já deixa-me agora- só dar aqui uma nota. Mas eu tenho esperança, sou otimista, com as alterações climáticas agora vai haver muita areia a sul dos portos e o problema é que a norte vai desaparecer. Então não vai areia nem a norte nem a sul, que ainda é Mas, ó, pior. professor, mesmo a opção de os portos têm limites, tem. Estou à vontade para falar da Aveiro e da Figueira de Foz, porque a Aveiro ainda para mais tem um sistema lagunar muito importante do ponto de vista do que é o ecossistema lagunar e tem limites, mas, como diz aqui o mestrado, é uma opção de política pública. Claro que sim. Só ia É uma complementar opção, que... o limite vai ser uma opção de política pública. Aliás, o primeiro POC dessa zona Este- já defendia a transposição das areias, ou por um bypass, ou por uma simples concessão. Da concessão tira da barra e põe as Que é igualzinho a Aveiro e Figueira de Foz. Isto- O professor Mota estamos a Oliveira, falar na disto. década de 60, tinha um estudo para a Praia da Barra, que era para, tipo teleférico, uns baldes iam buscar 4 alternativas, uma Não, delas é não. muito séria. São Jacinto, passa por cima Vamos do canal e atualizar. deixa na Barra e na Costa Vamos Nova. atualizar o professor Mota Década de Oliveira, ele 70. trabalhou no primeiro POC dessa zona, connosco, foi a hidrotécnica, ele trabalhava na hidrotécnica, e ele na altura fez um estudo e disse, olha, sai mais barato, em vez de construirmos um bypass que não sabemos bem como é que se vai comportar com esta agitação, não sei o quê, faz uma construção e tantos anos chega lá Draga e deposita, está uma draga e transposição. Mas também tinha bombagem e também tinha os tais... Baldes. Mas isso ficou para ser avaliado. Agora que a transposição era importante, está lá escrito. E foi uma opção na altura. Isso foi nos anos 70, portanto só passaram quase Foi uma opção na altura, só que depois não foi concretizado. Foi uma grande discussão, porque discutia-se inclusivamente. Está ali É uma um opção colega... política, é uma opção política, claramente. Ali atrás, só chorar. Era só saber a opinião dos palestrantes sobre o recuo programado da costa, ou da urbanização da costa, da ocupação pesada, nos POCs, que irá acontecer nos próximos 10, 20 anos, também no prazo. Posso intervir? Sim. É a questão da linha de costa. Relocalização, não é? E a relocalização. Sim. Eu acho que é uma opção que está em cima da mesa, que fará sentido em alguns locais e que, portanto, deve ser discutida naquelas tais análises de custo-benefício. Naturalmente, essa opção também tem um custo, não tem um custo de intervir propriamente dito sobre o litoral para o proteger, mas tem o custo de indemnizações e de perda de território ao longo do tempo. Provavelmente, ao fazer a relocalização depois, esse custo diminuirá ao longo do tempo, mas projetando a médio e longo prazo, poderá fazer sentido em alguns locais essa relocalização. E, portanto, acho que está em cima da mesa. No POC Caminho Espinho tem algumas situações identificadas e creio que será
algo que irá acontecer em alguns locais ao longo do tempo. Aliás, já aconteceu no bairro dos Pescadores dos Moriz, aconteceu em São Bartolomeu do Mar algumas edificações e outras estarão em estudo. Em todo o caso, temos aqui uma senhora na audiência que já fez uma tese de mestrado sobre isso, está a fazer a tese de doutoramento, ainda hoje tivemos quase 2 horas a discutir essas questões, nomeadamente até conceitos. O que é recuo planeado, o que é... uma série de conceitos. Alguns nem é nada disso, são demolições, que às vezes nem têm nada a ver com situações de risco, mas quer dizer alguma coisa? Manel, ou está a revelar já as suas conclusões? Não, mas isso é para dizer que também já andamos a falar nisso há 30, 40 anos. E aquilo que é dado como bom exemplo, bons exemplos, agora são 2, eu hoje aprendi que havia um segundo, não foi agora que foi há bocado. 2 exemplos, para mim não são uma gota no oceano. São Bartolomeu do Mar. São Bartolomeu do Mar foi o caso mais simples em Portugal. Eram 20 habitações, 19 habitações, só uma é que era habitação própria e tinha um tasquinho por baixo. E que levantou mais decência. Tudo o resto foi resolvido com indenizações, pacificamente, até porque estavam casas degradadas, antigas, que já não alugavam no verão porque não havia praia, e, portanto foi fácil resolver o assunto. Mas ficou-se por aí, porque São Bartolomeu do Mar depois tem uma zona mais interior e o resto. E quando o mar depois avançar, daí que ficou lá uma escadaria, muito interessante, porque se o mar, quando avançar, depois chega à Estrada Nacional, chega, mas à igreja dos outros sítios, aí já é diferente. Bem, a outra que aprendi hoje, até fiquei surpreendido, foi a questão do bairro dos Pescadores. O bairro dos Pescadores é outra coisa que há 40 anos, eu cheguei lá, aos 50 anos, cheguei lá às 2 da manhã, com casas de pescadores, a última família, uma senhora que tinha viúva com 10 filhos, 12 filhos, que a água entrava por dentro, ainda me lembro de alguém dizer, é bem feito que aprenderam a construir. Eu disse, você está a dizer isso para uma família, uma viúva que tem 10 filhos, quer dizer, está aqui é uma componente social que não é assim, não é bem feito, não é? Ela foi para lá porque não tem sítio para ir, e pronto, fez a barraca lá. Isso foi discutido na sua tese. Eu, quando está a sair um livro, a todo momento um livro sobre... E eu, por acaso, peguei na imagem atual, que não é atual, hoje descobrimos que temos uma imagem já de maio de 2023, mas peguei na imagem anterior que estava no Google, comparei com as anteriores e indiquei quais foram as casinhas que foram de lá desaparecidas. Para mim, o bairro dos Pescadores não era só aquilo, não era só as barracas, era o outro quarteirão ao lado, que agora está pavimentado, tem luz, mas eu lembro daquilo ser um faroeste, terra batida, sujidade, lixo, pavimentaram essa parte, tal, e essa ficou lá, e retiraram, isto é, então se isso foi uma operação de sucesso, vão tirar de lá a obra aderente, lá para fora, que está feinha e está mais alta, bem, isto são pequenas coisinhas, mas que é importante fazer, mas que não são essas que nos vão retirar, que vão, digamos, deixar descansar dormir. As grandes operações têm sido na Ria Formosa, ou foram na Ria Formosa, com problemas de políticas públicas, porque apesar de terem recorrido para os tribunais a várias instâncias, e o Estado ganhou sempre, apesar de tudo, as demolições pararam. Pararam porquê? Não digo porquê, porque... Pronto, mas pararam. E apesar de tudo, foi tudo tribunal. Bem, foi para tribunal. Isso é um caso muito importante. E a engenheira Manuela vai analisar essas questões, vai continuar a analisar. Eu já lhe disse, ela vai defender a tese. E daqui a 20 anos, 30 anos, eu sou otimista, vamos continuar. Não é a sua tese tem que ser, não, mas nós vamos continuar. Depois venho aqui, como venho aqui, depois vamos falar disso 20, 30 anos. Engenheiro Piqueiro, tira muitas fotografias de alta qualidade ao longo da costa. Antigamente era só as de Piqueiro que usavam. Hoje são os drones. De agosto passado, tenho a costa do caminho a Vila Real Santo António contigo. À frente. Esse é um pormenor que fica. O que eu percebi agora de algumas ilustrações mais recentes, em algumas zonas, esses planos estão altamente detalhados, ao ponto de já definir locais em que a areia pode ou não pode ser usada. Há alguma definição neste momento daquilo que vai ser a necessidade de transmitir a potência e a energia destes parques ou offshore que estão neste momento em concessão? Nomeadamente, estão previstos um aumento de potência na zona de Sines, aquilo que está previsto a implementação de planos industriais absolutamente descomunais. E, simultaneamente, estamos a prever a instalação de parques offshore aqui no Norte, com a mesma dimensão. Portanto, vai ser necessário transpor essa energia. Nestes planos está previsto cabos submarinos, está previsto por terra, de ser por terra como, isso vai interferir com o mar, com as zonas costeiras, com as pessoas, com aéreos, e não vejo isto, além dos custos. Além, como o professor dizia, eu não
tenho uma fezada naquilo que é a energia das ondas, isso tudo, acho que são ao nível do laboratóriozinho, do motorzinho, sim, da realidade, não é? Mas neste caso, que está previsto, e que estão em discussão, leilões, e fora, os leilões, a seguir temos essa componente. Quem vai pagar? E está previsto alguma coisa já de transporte. Vai ser feito por mar, vai ser feito por terra, se integram todos os conflitos potenciais. Se em algumas situações dos planos têm já essa definição, eu pergunto, estou fora. Se, por outro lado, estão absolutamente omissos nessa situação, estamos só aqui a encher telejornais com parques eólicos que estão em concessão, com zonas, com coisas que é giro. Não sei se sabem alguma coisa, se podem dizer alguma coisa. A questão da energia, já há 15 dias houve aqui também um outro painel sobre energias, e eu estou um bocadinho cansado eu diria que temos o Herman, Rebebe, o Pardés ao Ninho, mas depois, na concretização, não sei o que é que se poderá saber sobre isto. Estamos a falar de 7 mil megawatts de um lado, norte, e com potenciais consumos e acréscimos de consumos quase semelhantes na zona de Sines. Mesmo que não seja para lá colocar, é preciso trazer essa energia para a terra. Vamos colocá-la onde? E vai ter que entrar para algum lado, ou andar é isso. Há muitos anos que não tinha. É um prazer voltar também a Viqueira. Éramos todos alunos de doutoramento, andávamos todos para aqui, éramos muito novos. Mas tens toda a razão, e permite-me tratar por tudo. Sim. Tens toda a razão, e eu acho que eu sou uma técnica que estou envolvida na equipa que está a fazer a avaliação ambiental estratégica. O que são as decisões políticas, são as decisões políticas. E o que foi anunciado quando foi da Conferência dos Oceanos, pelo Sr. Ministro da Economia e Mar, foi que Portugal ia ter, em 2030, 10 gigawatts de terra. O que é que foi feito na altura e que posso transmitir? Foram criados grupos de trabalho, 3. Um grupo de trabalho que está a ser liderado pela Associação dos Portos de Portugal e que tem uma incumbência dura, que é de fazer tudo em um curto espaço de tempo, porque realmente pedem para ontem, não é? Como sabes. Esse grupo está de entregar, agora em maio, ou se calhar em julho, um documento em que vai apresentar o que é, porque isto não é só fazer torres, pôr lá torres, onde é que se fazem, como é que se transportam, e os portos têm um papel fundamental aqui. Portanto, nós já andamos nos portos a falar nisto, já não vamos. Nos portos a falar nisto há um ano, porque, de repente, as coisas vão-se falando no mundo inteiro e nós tínhamos investidores a querer conhecer os portos todos que precisam de áreas para as pás, para as torres, brutais, e que só Sines é que tem. E os navios são, não é um porta-contentores, professor, não é um rorô, não é? É uma coisa enorme que vem só com 6 pás. E aquilo vão ser pás e pás e pás e pás. E as pás, só para terem noção, as pás que tínhamos no Porto de Aveiro, as primeiras da Siemens Gamesa, da Ria Blades, eram de 30 metros. Hoje em dia estamos a falar de pás de 90 metros e as outras estão a ser desmanteladas. Portanto, do ponto de vista tecnológico, isto é uma dimensão e é muito rápido, está a ser tudo muito rápido. E os portos, esse grupo de trabalho dos portos, está a fazer a necessidade, o levantamento das necessidades para os portos acolherem tudo, porque mesmo as fábricas dos cabos submarinos, como a Alcobre aqui em Ovar, faz uns cabos, mas não faz os submarinos. Vai haver uma fábrica nova, também já sei onde é que ela fica, mas vai haver uma fábrica e aquilo, os navios são de uma imensidão, porque o cabo entra, faz assim, depois vai para o mar, depois entra, é uma coisa muito gira, para mim. Mas os portos estão a fazer o levantamento das necessidades de investimento para terem calados, bocas maiores, ou pelo menos para poder albergar até as áreas de manutenção, porque depois é preciso andar aqui, não é? Em terra. Função da lâmpada, mas pronto, já há alguma coisa a se avariar e é preciso haver, portanto, sediados nos portos. Não quer dizer que todas as fábricas das pás e das torres sejam, e dos cabos sejam na zona portuária, mas em termos de custos para o investidor, tudo isso eles contam aquilo ao cêntimo. E, portanto, os portos estão a fazer esse levantamento. Não sei se vão entregar em maio ou em junho, pronto, mas é por aí.
É agora antes de verão. Vias, pontes, túneis, tudo. Tudo, Piqueiro, tu possas imaginar. Portanto, mesmo ao nível da construção naval. Portanto, há aqui um conjunto de novos negócios que vão surgir. Esses. A APRENA, a famosa APRENA, também está incumbida de fazer um estudo, encomendou, que tem a ver com os centros eletroprodutores. Se virem bem, eu não sou da área, estou muito à vontade para falar nisso. Aparece na Figueira da Foz, na Figueira da Foz quase me matavam todas as semanas, não é? O pessoal da pesca. Quando viram aquelas áreas, então ela já foi embora, agora é que a vamos matar. Mas agora a culpa já não é minha. Porquê? Não é por acaso que aquela área está em frente à Figueira da Foz. Se virem bem, há 2 unidades fabris brutais que têm armazenamento de energia ali perto. E um porto perto. Portanto, estas escolhas não são inocentes. Não chegou lá alguém que fez assim um polígono muito bem cor-de-rosa ou azul. Da mesma forma que Viana não é inocente, porque há lá o Windfloat e há lá outras, a Core Power está lá a fazer umas coisas e outros andam a fazer outras coisas. E Sines. O que é que aos portos perguntaram, estou à vontade para dizer, porque na altura ainda gosto, que é, quais são as áreas de aproximação e a distância que precisamos para a navegação sempre, depois temos esquemas de separação de tráfego, onde os navios vêm e depois seguem nas autoestradas do mar. E nós, todos os portos disseram, é X quilómetros, precisamos para as entradas e saídas. Agora, a APREN está a fazer, os portos estão a fazer o seu trabalho, a APREN vai ser investimentos, não sei se já é este novo pacote de PRR, que vem de não sei quantos milhões, aí é que eu não me atrevo a dizer quantos milhões são. São muitos que saiu ontem ou anteontem, mas que deve estar também contemplado nisso, onde entregar. A APREN está a fazer um estudo socioeconómico e das redes, de como é que se ligam às redes em terra, porque vai ser preciso. E depois estamos a associar também, hoje em dia já se fala, isto é um mundo novo, o hidrogénio. E até podermos, nestas plataformas, explorar o hidrogénio. Até por causa disso. Isto é um mundo completamente novo e é tão rápido que eu acho que nem nós conseguimos absorver a informação que todas as semanas nos chega. E, portanto, muitas teses de doutoramento, aconselho muitas teses de mestrado, porque isto é um mundo completamente novo. Para mim é, seguramente, mas acho que para nós há muitos exemplos, está-se a fazer uma análise de benchmark do que foi feito na Europa e no mundo inteiro. Há muitas aprendizagens, nomeadamente ao nível do que são os impactos, quer nas aves, quer nos golfinhos, quer se são com, isto aqui uns nomes que eu não me atrevo a dizer, que são da engenharia, se é com fios, se é flutuante, se é o fixo, tudo isso faz uma diferença brutal das necessidades necessárias em terra. Não, se vão os cabos entrar numa arriba, se vão numa área arenosa, como é que não é? E, portanto, os leilões, pronto, é uma decisão política. Se são em setembro ou outubro, não faço a mínima ideia, nem me compete a mim dizer, mas há aqui decisões políticas que eu acho que o nosso papel, e é assim que sempre o entendi, quer quando trabalhava com a Agência Portuguesa do Ambiente, com o INAC, com a DGPM, se fosse quem fosse, é que fazíamos o melhor do ponto de vista científico para responder a uma necessidade que é sempre ontem. E é um desafio da academia, da transferência de conhecimento. É sempre para ontem. Em resumo, já não são só as dinâmicas naturais, que por sua vez poderão estar a ser aceleradas por outras alterações a nível global, são também a nível socioeconómico, está a haver de facto uma dinâmica que é em termos agora de resposta assim mais terra a terra. Quando estas propostas já estão inseridas nos planos de desenvolvimento do espaço marítimo, ou nos de utilização, e os POC estão a ser elaborados, o que se faz é a transposição, porque há ligação à terra, há espaço em terra. Quando não estão, mesmo os canais de acesso de navegação aos portos, o porto está no POC, mas poderá haver canais de acesso que já estão fora. Isto faz, agora, se não está ainda definido os próprios planos de desenvolvimento do espaço marítimo, significa que isso vai ter que ser atualizado e vai ser que transformado. E vai ter que ser isso. Vai ser dinâmica, mas com uma dinâmica muito grande. Não é com estes prazos de atualização de 10, 15, 20 anos que se há muitos dados novos que vão surgir agora a curto prazo e que vão ter impacto. Sim. É preciso. Mas qual é a surpresa? Estou um bocado confuso porque. É que é muito rápido agora. Mas é assim o progresso. Mas é assim, claro. Que não são tiradas assim. Sim.
como põe o dedo no ar, com certeza tem estudos de engenharia a suportá-los, e são criados problemas de engenharia que a engenharia há de nos resolver, ou não é? Havendo investidores... Oh, Matos, mas aí é que está a questão. Pode ser de engenharia, mas não sei se é toda engenharia. E a parte, eu citei a época dos petroleiros. Na década de 70, o petroleiro ideal transportava 1 milhão de toneladas de petróleo. Fez-se em Sines um terminal, um quebra-mar que não havia notícia a nível mundial. Fez-se um quebra-mar em Sines, que o know-how que existia, a nível de concepção de quebra-mares, não era compatível com aquela dimensão de profundidade. Fez-se quebra-mares para receber navios de 1 milhão de toneladas, meio milhão, o mar destruiu aquilo tudo, voltou toda a estaca zero. E até hoje não há navios para transportar petróleo de 1 milhão de toneladas. Porquê? Isto é, do ponto de vista da óptica do transportador de ramas de petróleo, se calhar 1 milhão de toneladas é o melhor. Mas depois fomos ver as infraestruturas de acolhimento, os impactos ambientais. Uma coisa é uma explosão num petroleiro de 10 mil toneladas, outra coisa é uma explosão num milhão, um derrame. E, portanto, há limites, tem que haver limites, ou pelo menos isto tem que ser adaptado, não pode ser em 2, 3, 5 anos, é impossível, porque vão falhar questões ambientais e técnicas de infraestrutura, não nessa ótica dos que percebem disso, que vão falhar, porque não houve não está a haver um acompanhamento, não. Os portos não estão preparados para isso. Nem os próprios POCs, professor, se pensarmos no tempo que demorou a rever os POCs da primeira geração, se conseguem acompanhar este ritmo de mudanças, agora vão conseguir, quando é que vão ser revistos estes POCs só com mal? Eu acho que eles vão ser desencadeadas as revisões assim que houver uma justificação para que tal aconteça. E, portanto, se houver agora um conjunto de variáveis e de usos novos com implicações, têm que ser necessariamente revistas de uma maneira rápida, porque têm que responder. E essa é uma das questões. O planeamento não pode ficar, tem que ser rápido nas respostas. Porque senão a oportunidade do investidor desaparece. Portanto, há aqui uma dinâmica... E que está aqui porque a intenção também era revê-los de 10 em 10 anos. Não necessariamente. Hoje em dia já não é essa a filosofia. Hoje em dia eles devem ser revistos assim que as condições se justificarem e as dinâmicas forem diferentes daquilo que era a perspectiva, não é? E nós temos aqui um exemplo do Norte de não adaptativo. O plano de rolamento, não, mas o plano de rolamento caminho-espinho era tão rígido em termos de apoios de praia, primeira geração, que rapidamente se chegou à conclusão que um concessionário este ano devia fazer o apoio de praia daqui, aqui não tinha areia, era acolá, 5 metros, mas não podia, tinha que ser acolá, estava desenhado assim. E o POC teve que ter uma revisão parcial, exatamente para flexibilizar esta questão do ordenamento. Isso hoje parece caricato e ridículo, mas era assim, e eram pequenas dinâmicas, às vezes de metros, mas a interpretação jurídica é tão rigorosa que não pode ser aqui, não pode ser ali, tem que ser aqui. Hoje em dia já não é assim, embora as coisas estejam delimitadas a régua e esquadro, mas se tiver... Portanto, esta questão de adaptação agora é outra escala, já não é a questão do apoio de praia, é outra questão. Uma aprendizagem coletiva. E o exemplo que o professor dá é muito bom, eu acho que a Ana saberá melhor do que eu. Os apoios de praia mínimos, que são aquelas barracas dos lados, que não têm as infraestruturas básicas, nos primeiros planos da orla costeira estavam na cartografia, estavam quadradinho. Hoje em dia não estão. Primeiro porque desapareciam de um verão para o outro e acabou-se, já não havia Oreal, porque é um instrumento de gestão de território mais dinâmico, é o domínio público marítimo. E nós, tecnicamente, fomos-nos adaptando e o normativo também se foi adaptando. Hoje está nas diretrizes de pode haver, porque a capacidade permite, mas já não está a dizer que é neste quadradinho, porque depois íamos lá, passado 2 anos já não havia praia. É onde for. Claro. Portanto, vamos fazendo. E tu, Manuel, sabes bem isso. Mas é uma questão também para já bocado. O que eu reparei é que existem algumas áreas, mais do Polo Norte, no centro já não vi tanto, agora tenho aqui uma dúvida também, que é em que se prevê efetivamente a relocalização, o recuo planeado para alguns núcleos, mas depois nos planos de praia existem demolições de edifícios e que eu fui vendo, tive cuidado à medida que eu ia tentando localizar o que é que eram esses edifícios. Isso é, edifícios às vezes são grandes edifícios de grandes restaurantes que estão implementados na... Sem equipamentos. São os equipamentos, mas em domínio hídrico, imagino. Pronto, e eles não podem ser considerados, não foram considerados recursos planeados por alguma razão. Porque é uma concessão. Deve ser porque é uma concessão. Mas eles há uma perda económica, há uma afetação económica e social e também... Sim, não quer dizer que não sabem da concessão. Sim, mas são as regras da concessão, em princípio.
Eu não conheço o caso concreto, mas deve ser essa a lógica. Pois a lógica, portanto, serão edifícios que estão em domínio público marítimo e, portanto, têm uma licença ou têm uma concessão. A licença normalmente é uma coisa mais curta, a concessão pode ser uma coisa a mais longo prazo, não é? E normalmente os equipamentos são concessões, porque para haver um investimento dessa dimensão é porque há ali alguma segurança que pode ficar alguns anos. E, portanto, mas de qualquer maneira é uma licença de utilização, do domínio hídrico. Porque estão identificados os equipamentos e as construções. Portanto, há mesmo esta... Estes edifícios existentes, a designação mais vezes até os edifícios existentes e os equipamentos. Os equipamentos percebi que era algo que já estava mais... É uma tipologia. Deve ser uma tipologia, não conheço Também esse. praia são as tipologias. Esta última, também esta Conheço divisão esta já versão. não sei. Mas há o que são com materiais amovíveis, supostamente as madeiras que nós conhecemos do bairro da praia, e o que são os equipamentos que é para a alvenaria. E geralmente esses quase todos foram para acabando as concessões ou as licenças que são precárias. E depois há muitas situações, também não sei se é o caso ou não, de irregularidades. No fundo foram ocupações sem nenhum tipo de licença associada, mas que estão lá há muitos anos. E portanto esses são os casos mais que temos muito na Orla Costeira, não é? Ainda temos. Mas esse é outro ponto difícil, não é? Que é um ponto difícil, porque de facto a pessoa não tinha direito, não estava numa situação regularizada, não é? Mas isso existem muitos residenciais que estão identificados para demolir e outros não, quer dizer, é sempre uma sensação. Eu diria que hoje em dia em todos os programas da Orla Costeira, nós temos perfeitamente identificados em todos os instrumentos aquilo que efetivamente não é sustentável permanecerem ali, ou porque estão em risco, ou não estão, mas vão estar, ou sob o ponto de vista, no limite, sob o ponto de vista urbanístico, nem sequer é desejável. Portanto, eu acho que já há conhecimento, que não existia nos primeiros, isto já está bastante bem recenseado. Depois há opções de política, pode passar pela relocalização, enfim, há um conjunto. E aí é que há diferenças, e muitas vezes os programas dão opções que depois, na prática, efetivamente não se concretiza, e esse é que é o problema que também se tem que ajustar ao longo dos anos, porque não vale a pena estarmos a tomar uma opção, supostamente é de política, mas depois é inconsequente porque as coisas continuam tudo na mesma. Mas são sempre situações difíceis, não é? Uma pessoa estava a falar lá embaixo, na Ria, o mar limpou muitas casas, porque senão algumas delas ainda estavam lá, portanto, na Ria Formosa, ajudou fortemente. Por exemplo, foi um dos casos que quando comecei a fazer o mestrado com o professor, cheguei lá, era uma casa de estudo, peço eu em pleno janeiro, fevereiro, nem sei, para ir visitar o senhor, olha, por favor, atravesse uma ria para ir visitar ali aquele núcleo. Ele disse, qual núcleo? Pois não existe. Eu disse aquele, não, mas eu fui todo distrito do mar, pode ir lá. E eu disse, mas... E tem fotografias, tem sim. Mas eles conseguiram, mas tinham cerca de, se eu não erro, 642 habitações identificadas para demolir, eles conseguiram demolir 400. Eles têm 120 e poucas por demolir, que estão ali no impasse. São sempre situações complexas. Mais alguém quer fazer uma questão? Então, vamos dar por terminado. Eu queria agradecer muito os convidados, amigos convidados, e também agradecer a vossa participação e espero que tenham tido algum interesse e até breve. E muito obrigado.